Olá, bom dia para você que está ligado aqui na tela do SCC SBT. Quarta-feira, pós-feriado. E olha só que dia lindo, gente. Esse sol que já brilha na maioria das regiões desde hoje cedo. E devemos continuar com esse tempo seco aqui em Santa Catarina. Lembrando vocês que já tem a previsão do tempo completa, com todas as informações sobre o tempo para vocês se organizarem aí em casa. Imagens ao vivo de Porto Belo, 24 graus neste momento lá na cidade. Vamos aqui para a região da Grande Florianópolis agora dar uma espiadinha no tempo? Vamos ver como é que tá por aqui. Agora SC 401 Sul na sua tela. A gente mostra aí o sul da ilha de Santa Catarina, também com esse cenário maravilhoso, agora 11 horas da manhã. Agora temos um outro ângulo de Florianópolis, é isso? Vamos dar uma olhadinha aí, ó, a ponte, agora olhando da região continental em sentido aí a nossa ponte Hercílio Luz. Hoje faltam 21 dias para o centenário dela, que é o maior símbolo de Santa Catarina, a nossa ponte, nosso centenário. Nessa contagem regressiva a gente segue por aqui. E vamos aos destaques da edição de hoje. Peixes encontrados mortos. Especialistas pesquisam motivo de mortandade em rio, na região central aqui da capital. Os detalhes para vocês em instantes. E mais, demolição de casas em naufragados. Operação de derrubada acontece após anos de impasse na justiça e o Zanotto hoje foi lá acompanhar de perto. Então daqui a pouquinho ele está chegando aqui ao vivo com todos os detalhes para vocês. E tem mais uma ocorrência durante a colheita do pinhão. Um homem foi resgatado após 7 horas perdido em uma área de mata na região serrana. Os detalhes daqui a pouquinho, estamos no ar, fique com a gente. A gente começa a edição de hoje mostrando um caso que chama atenção. Uma grande quantidade de peixes foi encontrada morta hoje no rio do Itacorubi, próxima à Avenida da Saudade aqui na capital. Essa é uma área que está dentro de uma unidade de conservação ambiental. E a nossa equipe foi até o local para entender o que é que está acontecendo por lá, entender essa situação. O Murilo Mestriner vai chegar ao vivo agora com as informações. Murilo, já se sabe o que aconteceu? Conta pra gente, bom dia para você. Bom dia, Maricé. Bom dia para quem está em casa também. É isso aí, a gente está ao vivo aqui na Avenida da Saudade, no Trapiche do Itacorubi, para quem vem sentido bairro Centro. A gente recebeu essa informação dos peixes mortos e a gente não tinha dimensão da quantidade de peixes. Mas quando a gente chegou aqui, a gente já foi impactado pelo cheiro forte desse tanto de peixe que vocês estão vendo aí na tela, que tem aqui todos mortos aqui no rio do Itacorubi. A gente, inclusive, viu aqui agora chegando uma cena muito triste, que é os peixinhos tentando sobreviver, tentando buscar oxigênio fora da água e não conseguindo. Essa é uma região importante para o nosso meio ambiente aqui de Florianópolis. E a gente está ao vivo aqui com o professor Paulo Horta, professor e pesquisador da UFSC. Professor, primeiro, queria que você falasse da importância desse mangue aqui para a capital de Florianópolis. Bom, pessoal, muito bom dia para todas e todos. É fundamental lembrarmos que manguezal são berçários. Então isso a gente conhece bem, não é? E além de berçários, esses manguezais da nossa cidade e esse daqui, que é uma unidade de conservação, eles representam a área onde a água é filtrada. A água passa por aqui, poluentes são removidos, patógenos são removidos e disponibilizada para o nosso litoral. Isso significa, se a gente quer praia própria para o banho, é importante ter manguezal saudável. Infelizmente, o que está vendo há muito tempo nessa cidade é um desprezo com os nossos manguezais. A poluição está corroendo a sua capacidade de manter a vida e manter, inclusive, o clima do planeta, porque o manguezal também é um sumidouro de carbono. Tem mais carbono no manguezal do que 1 hectare da floresta amazônica, pessoal. Então, é um ambiente muito importante. Perfeito, professor. A gente já consegue adiantar uma possível causa para a mortandade de tantos peixes aqui nessa região? Precisamos reconhecer 2 elementos. Primeiro é a poluição crônica. Essa poluição está, de fato, corroendo a capacidade que esses sistemas têm de manter e produzir o oxigênio. Portanto, temos que atacar com urgência a poluição. Além da poluição, o aquecimento do planeta. Isso vai favorecendo eventos com aquilo que nós chamamos de hipoxia,
ou zonas mortas, quando o ambiente fica completamente sem oxigênio. E são esses ambientes que precisam ser entendidos e resolvidos na perspectiva de solucionarmos o problema da poluição, ao mesmo tempo que combatemos as mudanças climáticas. Então, floração de algas nocivas pode ser mais um elemento que produzem toxinas que vão estar corroendo a saúde desses animais também. Algumas toxinas produzidas pelas algas são ictiotóxicas, o que significa que matam peixe. Então é muito difícil a gente, a partir de uma análise preliminar, identificar aquilo que matou. Mas é fundamental destacarmos que precisamos de um IMA fortalecido, de uma Floran fortalecida, para termos a capacidade de fazermos o monitoramento e evitarmos que tragédias como essas aconteçam. Perfeito. Professor, primeiramente, muito obrigado pela tua participação aqui com a gente, viu? Só para deixar claro aqui, a nossa equipe entrou em contato com o IMA e com a Floran para tentar descobrir ali possíveis causas dessa tragédia, que a gente pode chamar de tragédia ambiental, aqui no Rio do Itacorubi. Quando a gente chegou, inclusive, a equipe da Polícia Militar Ambiental estava aqui fazendo a coleta para análise. O sargento Deschamps informou que essa análise vai ser concluída em no máximo até 2 semanas, então a gente vai trazer isso de volta aqui com o resultado. E a Prefeitura nos enviou a seguinte nota. A Prefeitura de Florianópolis, por meio da Fundação Municipal do Meio Ambiente, esteve no local com uma equipe de fiscalização na manhã dessa quarta-feira. As causas ainda não foram determinadas. O Instituto do Meio Ambiente já foi acionado para a realização de análises da água e dos peixes, procedimento necessário para identificar a origem do ocorrido. Antes de a gente receber essa nota da Prefeitura, a nossa equipe também tinha entrado em contato com o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, que falou que estava esperando ali um posicionamento da Floran, e aí agora a gente ainda não tem a atualização por parte do IMA. Mas é isso, uma situação muito triste mesmo de a gente ver aqui essa tragédia ambiental. São muitos peixes. Não sei se pela imagem está conseguindo mostrar, assim, as pessoas conseguem ter essa dimensão, porque quando a gente chegou aqui a gente ficou bastante espantado. Então é isso, volto contigo, Maristé. Murilo, pelas informações, obrigado ao professor também por essas primeiras explicações, mas é uma imagem que chama muita atenção, que a gente não consegue ver o fim, né? Ó, a gente vai seguindo aqui, ó, olhando até o finalzinho lá da imagem. Gente, não tem fim, são milhares e milhares de peixes mortos, isso hoje na região central de Florianópolis, no Itacorubi, ali na Avenida da Saudade, ali que o Murilo está ao vivo neste momento, e a gente vê essa imagem aqui que chama muita atenção e agora, claro, aguardar o resultado desses testes, dessas provas que serão feitos com esse material que foi recolhido para a gente entender se se trata de um crime ambiental, de um desastre natural. Vamos seguir de olho, Murilo. Qualquer novidade, a gente volta aqui para trazer um esclarecimento para a população, já que o professor falou que é uma área muito importante para a cidade, por se tratar de um manguezal, de uma área importante para a fauna, para a flora também aqui do nosso estado, principalmente aqui da capital. Obrigada, viu, Murilo, pelas informações. Agora a gente vai subir a serra para falar que um idoso que estava desaparecido em uma área de mata foi encontrado após uma operação de busca realizada pelo Corpo de Bombeiros. Esse homem, ele tinha saído para colher pinhão e não voltou para casa. Quem vai trazer os detalhes ao vivo é a Shaina Marcon. Ô, Shaina, é mais uma ocorrência que a gente traz envolvendo a colheita do pinhão. Dessa vez, esse idoso que acabou se perdendo na mata, mas ele foi encontrado bem? Tem notícia boa aí? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Maricera, bom dia para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Graças a Deus, né, felizmente ele foi encontrado bem, né, só estava um pouco desorientado e também tinha perdido um dos calçados, né, durante o trajeto em que ele estava lá numa área de mata, próximo à BR-116, no município de Capão Alto, na localidade de Coxilha Rica, aqui na Serra Catarinense. Então, as equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas já no fim da tarde, começo da noite de ontem, para tentar localizar esse idoso de 68 anos e a ocorrência foi registrada então durante a noite, quando os bombeiros foram acionados para procurar esse idoso. Segundo as informações, ele saiu durante a tarde para fazer a colheita do pinhão e não voltou para casa, o que preocupou aí os familiares e também os moradores ali próximos de onde ele mora, na região de Capão Alto. Assim que chegaram ao local, né, os socorristas então confirmaram o desaparecimento e iniciaram aí as buscas. Com o apoio de um morador que conhecia ali bem a área, a equipe entrou na mata e percorreu
percorreu alguns quilômetros em um terreno aí de difícil acesso. Em determinado ponto, já próximo a uma área com pinheiros e vegetação menos densa, os bombeiros começaram a fazer chamadas em voz alta, né, gritando aí para ver se encontrava ele. Foi justamente assim que eles conseguiram localizar ele. Ele ouviu os bombeiros chamando ali no meio da mata e aí então ele foi localizado. Ele estava desorientado, bastante cansado e sem um dos calçados. E ele relatou que havia se perdido dentro da mata e não conseguia encontrar o caminho de volta. Ele tinha saído de casa durante a tarde para para colher pinhão, né? Tanto para pegar os pinhões ali que caem das araucárias no chão, também como fazer a extração aí nos próprios pinheiros. Após o resgate, então, ele foi levado para sua residência, para a casa dele. Apesar do susto, ele não apresentava ferimentos e não precisou ser atendido, né? Não precisou receber atendimento médico, dizendo que estava bem, né? Apenas estava exausto por conta aí de que ele ficou caminhando muito tempo durante a mata, tentando encontrar o caminho de volta. Então, a gente reforça aí nessa orientação dos bombeiros com relação às pessoas que vão fazer a colheita, a extração do pinhão nessas áreas de mata fechada, onde tem mais araucárias, para que realmente não vão sozinhos, principalmente pessoas que não conhecem bem o caminho, não conhecem bem a região onde estão explorando, para que não ocorra casos como aconteceu com esse idoso ontem de 68 anos. A gente já mostrou outros casos mais graves, né? Esse, felizmente, foi só uma pessoa que ficou perdida na mata, mas a gente mostrou que no domingo, né, um adolescente de 16 anos acabou recebendo uma descarga elétrica quando subiu em cima de uma araucária para retirar o pinhão e ele acabou desmaiando, teve que ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, teve queimaduras em 20% do corpo. E na semana passada a gente teve também um registro, infelizmente, de morte daquele vereador, do vereador Duca, lá de Painel, que acabou morrendo depois de cair de uma araucária, também fazendo a extração do pinhão. Então, as pessoas têm que ter cuidado, né, e realmente saber que tem que se cuidar e tem que ter segurança para poder fazer a colheita do pinhão. Eu volto com vocês aí no estúdio. É isso, Shaina, né? Já é a terceira notícia que a gente traz nesse sentido negativo envolvendo a colheita do pinhão. Espero que a gente não traga mais, né, até o fim dessa safra deste ano, que é um momento tão esperado. A gente sabe que muitas famílias dependem dessa colheita também, economicamente falando. Então, tem que ter esse cuidado, né? A gente sempre traz os alertas, a Shaina reforçou aqui agora, de ter sempre uma pessoa junto, né? Pessoas que já fazem isso há muitos anos. Com certeza esse senhor, né, já fazia isso também, 60 e poucos anos, mas é bom reforçar também de sempre ter uma pessoa junto, deixar a família avisada também, que eu imagino o susto da família nesse momento, né, com esse desaparecimento aí. Obrigada, Shaina, pelas informações até agora. Vamos falar de uma operação de buscas que mobilizou as forças de segurança nos últimos dias. O Corpo de Bombeiros localizou o homem que estava desaparecido há mais de uma semana em Nova Veneza. A Emanuela Justino vai trazer as informações. Manu, esse homem foi encontrado morto? É isso mesmo? Bom dia. Oi, Maria. Bom dia para você e para quem nos assiste. Infelizmente, sim, Maria. Ele estava desaparecido desde o dia 11, então há 10 dias já. E durante os últimos dias, na última semana, o Corpo de Bombeiros e a polícia já vinha escutando, né? Vinha ouvindo testemunhas e conversando com a família justamente para poder localizar ele. Então, essa ocorrência, né? Eles encontraram o corpo ontem, início da noite, porque a ocorrência começou final de tarde e aí no início da noite ele foi localizado. Esse homem de 48 anos. A informação da família é que lá no dia 11 ele tinha saído de casa em direção à Câmara de Vereadores de Nova Veneza e depois disso não foi mais visto. Inclusive, o Corpo de Bombeiros nos últimos dias conversou com a família e também utilizou várias imagens de câmeras de segurança saindo ali próximo à Câmara de Vereadores, enfim, até para saber o trajeto que ele teria passado, né? Então eles fizeram esse estudo, conversando com testemunhas e também analisando as imagens da câmera de segurança. Essa ocorrência, então, teve a participação dos bombeiros de Forquilinha e também de Araranguá. Inclusive, também teve a participação que foi fundamental, né, do cão Bono e também o binômio, na verdade, né, que é o cão do Corpo de Bombeiros e o bombeiro, que é a dupla, e foi fundamental para localizar o corpo, porque segundo foi divulgado, onde estava ali o corpo, era um local que não dava para perceber a olho nu. Então, o cão, o binômio acabou apontando ali, realmente o corpo estava ali no local, na localidade de Alexandre da Boite, em Nova Veneza, e
E aí depois, então, né, o corpo foi localizado, a perícia e também a polícia científica fez o recolhimento, porque ali é uma área de mata, uma área de trilha, até para entender depois qual foi a causa da morte e ter mais detalhes, né, a respeito disso. A família estava angustiada aí nos últimos dias e infelizmente ontem veio essa notícia, né, que esse homem foi encontrado morto e agora a polícia científica e a perícia vão analisar para saber de fato qual foi a causa da morte e o que aconteceu aí durante esse trajeto. Volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Manu, pelas informações até agora, direto do sul do estado. Daqui a pouquinho a gente volta para lá com outras notícias. Em Joinville, uma grande operação foi deflagrada pelo GAECO para combater a entrada de itens proibidos no sistema prisional. A investigação revelou um esquema focado em colocar relógios inteligentes, aqueles smartwatches, nas mãos dos detentos para que eles pudessem se comunicar com o mundo exterior. O Luiz vai trazer os detalhes ao vivo. Luiz, a polícia também prendeu uma pessoa por venda de remédios irregulares durante essas buscas? É isso mesmo? Conta pra gente. Bom dia para você. Bom dia, Maria. Bom dia para ti e para todos que estão assistindo o SCC Meio Dia. É um prazer ter a sua audiência. 11 horas e 16 minutos na maior cidade do estado. Exatamente, Maria. A operação acabou acontecendo hoje pela manhã, né? A operação do GAECO, que visava combater essa entrada. Inicialmente foi uma entrada desses smartwatches dentro do centro penitenciário de Joinville. E nessa ação foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão que foram expedidos pela vara estadual aqui de Joinville. Além disso, Maria, respondendo a tua pergunta, uma pessoa foi presa em flagrante com um medicamento de origem estrangeira e que não tinha registro na Anvisa. Então, não foi preso por conta dessa operação, mas estava com esse medicamento, acabou sendo presa. A operação contou com a participação de policiais do GAECO e com o apoio externo do 1º Batalhão de Pronta Resposta aqui de Joinville. A investigação se iniciou a partir de informações da 13ª Promotoria de Justiça, que demonstrou que um dos investigados, um advogado, acabou atuando com outras pessoas para inserir no complexo penitenciário da cidade de Joinville esses relógios inteligentes. Esses dispositivos eram utilizados pelos internos no sistema prisional como telefone. Então era uma comunicação interna que os presidiários tinham para se comunicarem dentro do complexo penitenciário. Então foi feito esses mandados de busca e apreensão e uma pessoa foi presa por estar com esse medicamento ilegal na cidade de Joinville. As investigações seguem agora. Se a gente tiver mais informações, a gente conta aqui no SCC Meio Dia, também no Tá Na Hora e no nosso portal SCC10. Eu volto contigo, Maria. Obrigada, Luiz. Ô, Luiz, tá muito quente aí em Joinville? Tô vendo um solzão aí. Como é que tá na região norte? Olha, Marista, para quem está querendo pegar uma gripe, eu recomendo Joinville. De manhã, tu acorda cedo, 7 horas da manhã, tu vai pegar um vento gelado, tu pensa assim, vai estar de boa, vai começar o outono, vamos poder colocar uma blusinha mais comprida, como é que eu estou, mas não. Quando chega esse horário, principalmente no SCC Meio Dia, acho que Deus faz assim, não, eu vou dar um dia bonito pro Luiz fazer uns vivos, dar um solzão maravilhoso para abençoar o SCC Meio Dia e tá esse tempo aqui na nossa querida cidade de Joinville com um sol para cada um nesse verão, nesse outono que está na nossa cidade. É o nosso verão, é o nosso outono com cara de verão, né, Luiz? Obrigada pelas informações. Já tem a previsão do tempo completa para vocês. 2 homens foram presos após um roubo a um estabelecimento comercial na Avenida São Pedro, no bairro Presidente Médici, lá em Chapecó. Um dos suspeitos estava foragido do sistema prisional. Segundo a polícia militar, os homens invadiram o local e renderam 2 funcionários de uma mulher com o uso de uma faca, levando cerca de R$ 700 do caixa. Após o crime, o grupo fugiu a pé. Aí os policiais localizaram objetos utilizados na ação e durante as buscas encontraram um dos suspeitos no bairro Líder. O homem de 37 anos foi reconhecido pelas vítimas, tentou fugir, mas acabou contido com uma pistola elétrica. Com ele foram apreendidos R$ 280 em dinheiro. Informação da região oeste aqui no SCC Meio Dia. Agora a gente vai voltar a falar da casa que desabou em Blumenau, depois que uma construtora fez escavações em um terreno vizinho para erguer um prédio. Nós falamos bastante ontem aqui. Agora pela manhã, o Comando da Defesa Civil realizou uma reunião com os representantes da empresa e também com a família que foi prejudicada, que teve que sair de casa. O PC vai falar para a gente agora qual foi o resultado dessa reunião. Conta para a gente, PC. Bom dia. Bom dia, Maria Esther. Bom dia a todos. Uma quarta-feira acima do ótimo e abençoada, né?
Vocês falavam aí sobre o calor em Joinville, o veranico também persiste por aqui, 27,4 graus é a temperatura nesse momento aqui na área central da cidade, sensação térmica aí já na casa dos 30 graus e vai subindo. A gente vai falar sobre esse caso, Marister, a gente tem imagens para mostrar. Tivemos um probleminha de áudio com o PC que está contando dessa casa aí, ó, que a gente mostrou ontem, uma imagem muito forte. A casa simplesmente rachou no meio, gente, a metade dela desabou por conta dessas escavações de uma construtora no terreno vizinho. Até ontem nós conversamos com a família aqui, a filha acabou contando ali de que eles até estão bastante comovidos com a situação, estão dispostos, claro, a ajudar essa família. Agora o PC está contando dessa reunião que teve entre a Defesa Civil e também os órgãos ali, as autoridades e, claro, com as famílias também envolvidas, né? PC, conta pra gente, acredito que já estamos com o áudio retomado por aqui. Amém. Exatamente, Marister. A reunião foi realizada nesta manhã, aqui na sede da Prefeitura, aqui no primeiro andar da Defesa Civil. Reunião que contou com a participação do secretário da Defesa Civil de Blumenau, Carlos Olímpio Menestrino. A gente já vai falar com ele em instantes, com a representante da família prejudicada, que teve parte da casa desabada, né? A casa completamente destruída, né? E interditada pela Defesa Civil por questões de segurança, e também os representantes da construtora. A gente tem as imagens para mostrar. Ontem nós estivemos no local, lá no bairro Escola Agrícola. A casa desabou, parte da casa desabou na madrugada da última terça-feira. Os problemas começaram há cerca de uma semana. Uma construtora iniciou um trabalho de escavação, de preparação de um terreno nos fundos deste imóvel para a construção de um prédio. A construtora pretendia ou pretende erguer um prédio de 7 andares com 24 apartamentos, mas houve um problema e houve um erro de execução na escavação e as rachaduras da casa começaram. O problema se agravou no último final de semana e na terça-feira parte da estrutura colapsou, desabou, e essas são as imagens da casa. O que ficou decidido na reunião desta manhã aqui na Defesa Civil? A construtora tem até a próxima terça-feira para apresentar um projeto para a construção do muro de contenção lá do talude. Essa é uma das exigências da Defesa Civil. Até lá, a obra segue embargada. Secretário Carlos Olímpio Menestrina fala conosco a respeito dessa decisão. Tem mais alguma outra exigência, secretário? E o assunto da indenização da família também foi discutido nesta reunião hoje pela manhã aqui? Bom dia. Bom, muito bom dia a todos. Na realidade, a primeira preocupação que a Prefeitura e a Secretaria de Proteção e Defesa Civil teve é em restabelecer o direito à moradia da família afetada. Obviamente que esse é um assunto que tem que ser tratado entre a construtora e a família afetada. A construtora já demonstrou, né, alguns encaminhamentos, já liberou inclusive a própria família, e eles também estão juntos para tentar alugar uma casa provisória para depois buscar uma solução definitiva. O que a Defesa Civil fez foi, quando do embargo, ela colocou duas condicionantes para ser desembargada a obra e permitir que eles continuem. Primeiro, a construção do muro de contenção para estabilizar aquela encosta, e segundo, um termo de aceite da família, juntamente com a construtora, de que a família foi atendida no prejuízo que ela teve. Então essas duas condicionantes foram colocadas. Até terça-feira, semana que vem, a empresa deverá apresentar o projeto de execução do muro, que será analisado em regime de urgência pelos órgãos da Prefeitura, mas a liberação somente será feita após a conclusão do muro e também o termo dizendo de que, deixando claro que a família está satisfeita com o atendimento e as medidas adotadas pela construtora. Sem isso, não tem autorização para a obra continuar. Agora, secretário, uma outra dúvida. A empresa, a construtora, ela tinha as licenças, as autorizações para realizar aquelas intervenções lá no terreno? Ela estava assim, o projeto foi analisado por todos os órgãos da Prefeitura. Aquela região é a região de baixo risco,
não havia nenhum problema em relação à construção do empreendimento. O que houve aí foi um erro na execução da intervenção no solo, né, que provocou aquele talude e acabou atingindo e criando aquele solapamento, né, e provocou inclusive o colapso da própria residência. Então, essa é uma observação, minha orientação que a gente faz para os profissionais engenheiros, que têm a total confiança da prefeitura e da própria comunidade, que eles têm que ter muita responsabilidade quando forem fazer intervenções para construir qualquer tipo de empreendimento. Tinha autorização para mexer no terreno, mas aí houve então um erro de execução. Eles foram além do permitido? Esse além está sendo analisado pela Secretaria de Planejamento, que é quem fez a análise final de todo o projeto, e se isso acontecer, inclusive, cabe a penalidade ao próprio profissional engenheiro que não cuidou desse quesito. Secretário, muito obrigado pela sua participação ao vivo aqui no SCC Meio Dia. Maristela, então, Defesa Civil determinou, a empresa só vai receber uma nova autorização para retomar a obra assim que apresentar um projeto para a execução do muro de contenção naquele local e, segundo, ter um acordo firmado, oficializado, para indenizar a família prejudicada com a casa que foi afetada pelas intervenções no terreno lá no bairro Escola Agrícola, casa que parcialmente desabou na madrugada da última terça-feira. Nós vamos seguir acompanhando esse caso por aqui. Volto com você, Maria Esther. Obrigada, PC, pelas informações. Até daqui a pouquinho com mais notícias do Vale do Itajaí. Técnicos de segurança fazem uma nova avaliação sobre a situação do prédio que entrou em colapso em Itajaí. Os 55 moradores dos 15 apartamentos começaram a retirar hoje os pertences dos imóveis, né? Ô Cris, conta pra gente essas atualizações. Bom dia. Bom dia, Maria, para você e para todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. É isso, aqui em Itajaí já está em um outro processo, né? A Defesa Civil deu um prazo para os moradores e o proprietário do imóvel de 10 dias para começar aí a retiradas dos móveis e também dos pertences dos moradores. Começou ontem à tarde, viu? E já está se estendendo hoje. E está sob responsabilidade do proprietário do prédio. A gente lembra que os moradores são todos ali, os apartamentos são todos de aluguel. A decisão foi tomada após uma visita técnica com o apoio de um engenheiro que presta apoio aí para a Defesa Civil e também por engenheiros que foram contratados pelo proprietário desse prédio que fica aqui no centro de Itajaí. Com esse parecer, foi possível iniciar a retirada dos pertences. Neste primeiro momento, a gente lembra que apenas pertences de menor porte, como documentos, fotos, roupas. Em uma segunda etapa, aí sim, vai começar a retirada dos móveis. Isso também de forma controlada. O prazo para o esvaziamento completo do edifício foi estabelecido por meio de um ofício que foi entregue ao proprietário. Aí, Maria, após esse período, vai ser apresentado pela Defesa Civil, pelos engenheiros, um parecer técnico definitivo que deve indicar se o prédio deve ser demolido ou ainda há possibilidade de recuperação. A estrutura, Maria, inclusive está escorada para garantir a segurança desses moradores que estão entrando no prédio. De acordo com um relato técnico preliminar, o edifício apresenta um cenário considerado crítico, está com inclinação da estrutura, afundamento do piso térreo e danos de elementos estruturais, inclusive de vedação. Lembramos que o incidente aconteceu na noite do último dia 15 de abril. 55 moradores precisaram sair dos 15 apartamentos e o local segue interditado. A Defesa Civil continua acompanhando e a gente também vai acompanhar aí os desdobramentos sobre esse prédio, né, que colapsou na semana passada. Volto com você, Maria. Obrigada, Cris, pelas informações até agora. Vamos fazer um rápido intervalo? A seguir, vocês vão ver o homem que é condenado pela Justiça catarinense por expor uma bandeira com um símbolo nazista em frente à própria casa. Essa imagem que vocês estão vendo aí. Voltamos em instantes. Até daqui a pouco.
11h31, estamos de volta com o SCC Meio Dia desta quarta-feira. E com uma boa notícia para os pais que sofrem com a correria de levar os filhos em escolas diferentes. Uma nova lei sancionada agora em abril garante a prioridade para que irmãos estudem na mesma unidade de ensino. Mas aí tem algumas regras também, alguns critérios que precisam ser observados para entender se vocês se encaixam aí nessa lei. Vamos entender como é que isso funciona na prática e o que muda na hora da matrícula? Murilo, a informação para a gente, por favor, conta todos os detalhes. É isso aí, Maristela. Agora a rotina vai ficar um pouquinho mais fácil para os pais ou responsáveis que têm mais de um filho e que ainda estão na escola, que estão no colégio. 2 novas legislações passam a garantir mais organização no dia a dia, principalmente na logística e no deslocamento das famílias. A primeira é uma lei municipal de Florianópolis, sancionada em janeiro desse ano. Ela garante prioridade na matrícula de irmãos na rede municipal de ensino. Na prática, isso significa que crianças da mesma família vão poder estudar na mesma escola e, sempre que possível, no mesmo turno. Nos casos em que a escola mais próxima não tenha vagas ou turmas compatíveis, a preferência de matrícula deve ser garantida na escola mais próxima, respeitando a compatibilidade de turnos. Ou seja, se não tiver vaga na mesma escola, a matrícula deve ser feita na escola mais próxima, sempre no mesmo turno. Já no dia 14 de abril, mais recente, uma lei estadual também passou a valer em Santa Catarina. Ela segue a mesma linha, garante prioridade para irmãos na mesma escola, só que da rede estadual. Inclusive, no momento da matrícula, a escola deve perguntar aos responsáveis sobre a existência de irmãos e já oferecer a matrícula conjunta. Além disso, uma terceira lei municipal de Florianópolis também foi sancionada recentemente, na última semana, e nesse caso o foco é a acessibilidade. A legislação garante prioridade de matrícula na escola mais próxima para filhos de pessoas com deficiência ou de responsáveis com mais de 60 anos. A ideia é facilitar a rotina de quem tem a mobilidade reduzida, seja por uma deficiência ou porque já tem aí uma idade mais avançada, garantindo mais praticidade no dia a dia. Segundo especialistas em educação, medidas como essa não só ajudam na organização das famílias, mas também aproximam os pais da escola, o que pode refletir diretamente no desenvolvimento dos estudantes. E quem está em casa pode estar se perguntando: eu tenho um filho que estuda numa escola e tem outro que estuda em outra escola mais longe, eu já posso solicitar essa mudança? A gente entrou em contato com a Secretaria de Educação, tanto municipal, tanto de Florianópolis, quanto do Estado, porém ainda não nos passaram essa informação. A nossa orientação, no entanto, é para que os pais ou responsáveis entrem em contato com a Secretaria da Escola para ver se já há essa possibilidade de fazer alteração aí para a mesma escola, para o mesmo turno, mas ainda não tem uma informação oficial da Secretaria de Educação, tanto de Florianópolis quanto do Estado, sobre como vai funcionar isso. Se já está valendo ou se vai ficar aí para o próximo ano letivo ou para o próximo semestre. Volto contigo no estúdio, Maristela. Obrigada, Murilo. Se a gente conseguir essa informação, essa resposta, a gente pode trazer aqui também para o pessoal, que isso daí vai agilizar a vida das famílias de um jeito, né? Porque eu tenho um em casa, eu sei como já, né, a gente levar na escola e tudo. Agora, imagina com 2 ou 3 filhos, que muitas famílias têm, conseguir organizar a escola, horários diferentes, agora tendo que estudar na mesma escola e no mesmo turno, olha como isso vai facilitar a vida das famílias. Obrigada, viu, Murilo? Qualquer novidade a gente traz aqui para o pessoal. E agora tem uma excelente notícia para a educação dos nossos jovens em Joinville. Hoje, a Prefeitura abriu 195 vagas para oficinas gratuitas de contraturno no CRIE, que é o novo Centro de Referência em Inovação para a Educação, que fica lá na Rua das Palmeiras. As vagas são exclusivas para alunos do 6º ano, do 6º até o 9º ano da Rede Municipal de Ensino. E a programação, gente, está incrível. Tem oficina de criação de jogos em 2D, montagem de robôs, produção de vídeo, arte digital e até um clube de matemática. Essas aulas, elas são em parceria com o SESI, tem duração de 36 horas. Os estudantes ainda recebem lanche e quem mora a mais de 3 quilômetros de distância pode pedir também o Vale Transporte. E para garantir a vaga, o pai ou responsável precisa ser rápido, porque esse preenchimento é por ordem de chegada lá no site da Prefeitura. Então é só acessar o link joinville.sc.gov.br/oficinasCRIE. A iniciativa é da Secretaria de Educação para preparar os jovens para os desafios da tecnologia e também do futuro.
Um homem foi condenado pela justiça catarinense por expor uma bandeira com um símbolo nazista bem em frente à sua casa. Tem a imagem aí para mostrar para vocês e o PC vai contar para a gente onde foi esse caso, PC. Foi aqui no Vale do Itajaí, Maristério. O homem condenado é um idoso, um homem de 67 anos de idade. A condenação por exibir uma bandeira com a suástica, símbolo nazista adotado por Adolf Hitler em 1920. Ele pendurou a bandeira com a suástica em frente à própria casa, no município de Guabiruba, aqui no Vale do Itajaí. E a sentença determinada pela Justiça, ele foi condenado a 2 anos e 4 meses de prisão, inicialmente em regime aberto. No entanto, a prisão foi convertida em serviços de prestação de serviços à comunidade, serviços comunitários. Ou seja, em vez da prisão, ele não vai para a cadeia, ele não vai para o presídio, ele não vai para a prisão. Em vez disso, ele vai cumprir serviços comunitários gratuitos, vai trabalhar gratuitamente prestando serviços comunitários a entidades assistenciais, por exemplo, escola, creche, o que a Justiça determinar. O caso aconteceu em 2024. A denúncia surgiu em 2024, Maria Esther. O flagrante aconteceu no dia 7 de maio daquele ano, quando um policial civil passou na frente da casa e viu a bandeira pendurada na parte externa. A suástica, Maria Esther, ela é proibida no Brasil e em outros países, como França e Alemanha, por exemplo. Na Alemanha, o símbolo nazista foi abolido, abandonado em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Mas ainda é, infelizmente, usado por grupos neonazistas. E aqui no Brasil é crime, viu? O homem de 67 anos foi enquadrado no artigo 20 da Lei 7.716 da Constituição de 1989 e que trata de crimes resultantes de preconceito. Essa lei considera crime divulgar nazismo por meio da suástica e essa decisão da Justiça ainda cabe recurso, viu, Maristério? Porque é uma decisão de primeira instância. O condenado pode recorrer da decisão judicial ainda. A primeira decisão, condenado a 2 anos e 4 meses de prisão. E a gente precisa repudiar condutas como essa. Maristério. É crime, né, PC? Como você bem lembrou, citou o artigo na lei. É crime, gente. É preconceito, o nazismo está lá, vai preso, não tem jeito. Além de ser nazista, ele colocou na frente da casa dele, o policial passou lá e agora foi condenado, né? Vamos, como o PC falou, cabe recurso ainda. Vamos seguir acompanhando essa história também. Obrigada, viu, PC, pelas informações. Eu te pergunto, o que você estava fazendo em casa com 15 anos? Você lembra de quando você tinha 15 anos? Estava estudando, estava namorando, estava pensando o que ia fazer do vestibular. Gente, uma adolescente de apenas 15 anos foi apreendida transportando uma grande quantidade de droga no oeste do estado. O Felipe Bastos, ele está chegando com as informações para a gente. Bastos, 15 aninhos, grande quantidade de droga. Conta mais detalhes para a gente. É isso mesmo, Maria Esther, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando o SCC Meio Dia. Foi uma operação por causa do feriado de Tiradentes, né? Operação deflagrada aí pela Polícia Militar Rodoviária. Então ela conseguiu flagrar essa adolescente de apenas 15 anos, transportando aí cerca de 42 quilos de maconha dentro de uma bagagem em um ônibus interestadual. Os policiais, então, eles pararam esse ônibus que fazia a linha Campo Grande, Mato Grosso do Sul, com destino a Florianópolis, capital do estado. Durante uma vistoria no compartimento de bagagens, os agentes, então, sentiram um forte cheiro de maconha vindo de uma das sacolas. Com base, então, nessa identificação das bagagens, a equipe localizou uma responsável, a adolescente de 15 anos. Ela foi abordada, então, pelos policiais e ela ainda tentou enganar os policiais, apresentando um nome falso e um documento que não correspondia à passagem.
Após a verificação, então, a identidade dela foi confirmada pelos agentes. Dentro das 4 malas, os policiais encontraram mais de 42 quilos de maconha, entre tabletes e porções de skunk, uma droga com maior concentração de substâncias psicoativas. A adolescente, então, confessou ainda que espalhou pó de café entre os pacotes para tentar disfarçar o cheiro da droga, uma prática bastante comum aí no tráfico. Ela também relatou que aceitou transportar o entorpecente para quitar uma dívida de cerca de R$10 mil com um traficante aqui na região de Chapecó. Segundo o depoimento, a droga foi buscada na fronteira com o Paraguai e seria levada até o município de Xanxerê. O Conselho Tutelar foi acionado então para acompanhar esse caso. A adolescente e o material foram apreendidos, ou melhor, encaminhados para a delegacia de polícia. Daqui a pouco eu volto com mais informações aqui do oeste do estado. Maria. Obrigada, Bastos, pelas informações. Agora a gente tem uma atualização sobre um caso que chocou o estado, que nós mostramos ontem aqui no jornal. É sobre aquela cachorrinha em Joinville que precisou de atendimento veterinário de emergência após engolir mais de 50 embalagens de pedras de crack. A tutora da cachorrinha, que tinha sido presa em flagrante pelas autoridades, passou por audiência de custódia e foi solta. A justiça concedeu a liberdade provisória, agora ela vai responder ao processo por maus tratos em liberdade. Agora, o mais importante para a segurança do animal é que a justiça determinou a perda da guarda. Então, a cachorrinha ela já não tem mais, né? Pelo menos isso. Vamos seguir por aqui? Porque agora a gente tem alerta de golpe aqui no meio-dia. Atenção, moradores e comerciantes de Araranguá. A Prefeitura emitiu um alerta urgente sobre um golpe que está circulando na internet. Os criminosos criaram um e-mail falso se passando pela vigilância sanitária do município. A Emanuela Justino vai chegar aqui e vai explicar como é que você aí que é de Araranguá, como é que você faz para se proteger. A orientação principal é ignorar qualquer tipo de link nesse sentido, Manu? Conta pra gente. Oi, Maria, exatamente. Ignorar link, jamais passar nenhum tipo de dado pessoal e principalmente também não fazer nenhum pagamento, nenhum Pix, né? Porque é justamente isso que eles pedem quando entram em contato com pessoas físicas ou com empresas. Normalmente o quê? Falando que tem uma irregularidade, que para a pessoa poder regularizar a situação precisa clicar naquele link ou fazer um Pix. Gente, a vigilância sanitária nunca faz esse tipo de abordagem e também assim, normalmente quando é golpe, né, tem uma situação que é bem comum na maioria dos golpes, que eles colocam uma certa pressão. Então, assim, você precisa pagar até tal horário, até hoje, até amanhã. Então, isso já caracteriza que tem algo errado. Nesse caso, eu vou pedir para aparecer aí na tela os 3 e-mails que são os oficiais da vigilância, que a Prefeitura divulgou, que são os oficiais. Para o pessoal, se receber algum que não seja um desses 3 aí, nem considera, tá? Que é o atendimento visa@araranguá.yahoo. Também tem o atendimento visa sms.araranguá.sc.gov.br e também o diretoria visa@sms.araranguá. Esses 3 são os oficiais. Recebeu um e-mail, tem alguma dúvida? Porque assim, os golpistas, eles, por algum modo, de alguma maneira, eles conseguem os dados da pessoa. Então, às vezes a pessoa pode confundir, mas ele falou realmente uma situação que eu estou passando, né? Que tem uma situação ali que eu preciso resolver. Liga, entre em contato pelo WhatsApp, que é o 48 3515 3521 1536 ou o WhatsApp, outro número que está aparecendo aí na tela, que é o 98835 3908. Mas assim, na dúvida, não clique em nada, não faz nenhum pagamento Pix e, claro, né, entra você em contato com a vigilância e aí eles vão passar as orientações corretas aí. A gente traz esse alerta, né, mais um golpe aí que os criminosos estão aplicando aqui no sul do estado. Volto contigo aí no estúdio. Manu, dessa vez, vigilância sanitária, né? A gente já falou de OAB, de prefeitura, eles criam de tudo, gente. Os golpistas, eles pegam principalmente esses órgãos oficiais para parecer mais verdadeiro e aí vão enviando e-mails, vão pelo WhatsApp, mensagem de texto também. Qualquer que seja o caminho, eles vão tentar de alguma forma ganhar um dinheirinho, um Pix, um link para invadir teu celular, as tuas contas, teu banco aí no celular. Então tem que tomar cuidado. A gente sempre fala dos golpes que existem aqui no nosso estado, mas na dúvida, pareceu meio suspeito, você fala vigilância sanitária, me mandando e-mail, me cobrando Pix.
dá uma ligada lá, liga no órgão oficial, vai lá no Google, pega o telefone do espaço, da estrutura deles, liga, conversa, fala, recebi um e-mail assim e tal. E aí, gente, é desse jeito que a gente vai tentando acabar com esses golpistas, porque eu já falei aqui, praticamente toda semana a gente traz um golpe diferente e, infelizmente, as pessoas caem. Não é de hoje que a gente recebe aqui telespectadores falando, eu caí, me roubaram todo o dinheirinho que eu tinha no banco, tive que pagar, no fim não era nada, não tinha conta nenhuma, nunca mais vi a cor do dinheiro. Então tem que ficar atenta com esses golpes aí, tem que ficar ligado, porque os golpistas estão à solta aqui no nosso estado. Agora a gente vai para o bairro Bom Retiro, em Joinville. O que deveria ser um cruzamento comum virou um verdadeiro pesadelo para os moradores e motoristas. Uma esquina específica tem sido palco de acidentes constantes, essa daqui, ó. E as câmeras de segurança não deixam mentir. Olha só, tem as imagens aí, a gente consegue mostrar? Ah, já tem um acidente acontecido ali, né? A gente já consegue ver um carro caído por aí. O Luiz, ele está no local, vai conversar com a gente. Olha aí, gente. Outro acidente, na sequência a gente mostra para vocês. É um misto de imprudência, falta de sinalização. O que acontece exatamente, né? Ó, mais um acidente. Luiz, conta pra gente o que acontece nessa esquina que você tá, que tem causado esses acidentes. Você conseguiu apurar isso pra gente? Pois é, Maria Esther, estamos aqui então no cruzamento das ruas Irmãs Lauer com a rua Resende, que já foi palco de diversos acidentes. Conversamos agora com uma moradora que passou aqui. Ela falou para mim assim, Luiz, a gente sempre que passa aqui, estou com as minhas filhas, passo devagar aqui, porque aqui é muito complicado. Então, primeiro de tudo, Diogo, zoom. Aquela casa está abençoada. Já diria meu querido Paulo César, aquela casa ali não é a primeira vez que eles fazem aquele tipo de obra, porque é constantes os acidentes que acontecem aqui. Bom, analisando a situação, a gente vê que essa placa de pare dá o indicativo que das ruas Irmãs Lauer, né, na rua Irmãs Lauer, você tem que fazer a parada. Porém, ó, tá aqui, ó, tô aqui do ladinho da placa, tá bem antes da esquina. O Diogo vai mostrar pra gente, ele vai até caminhando para vocês verem, que está bem longe da esquina que vem de lá, né? Então, essa rua principal, que é a rua Resende, é a rua principal e por ser uma rua que tem um certo morro, um certo elevado, os motoristas vêm numa velocidade um pouco maior, né? Ali tem uma placa de 40 km por hora, por exemplo, vai passar uma moto agora, ó, tá até que tranquilo, tá dentro do limite, só que essa é a principal, a moto passou tranquilo de boa, só que as pessoas da rua Irmãs Lauer acabam não respeitando a placa de pare e acaba dando os acidentes bem aqui no meio. O que acontece? Dá acidente, as pessoas se machucam, sofrem os acidentes e aquela casa lá, meu Deus, o dono daquela casa ali tá com problema, tá abençoado, colocou uns conezinhos ali agora, mas se der um outro acidente aqui, vai acabar que não vai adiantar muito. Então, aqui está sendo palco de diversos acidentes, conversamos agora há pouco com uma moradora, quando a gente falou aqui, o ideal seria o quê? Um semáforo aqui, talvez trazer um pouco mais essa placa de pare mais para frente, para que as pessoas tenham essa visão. E também é o seguinte, né? O motorista tem mais prudência. Acabou de passar um carro aqui agora, respeitou a placa de pare, veio até a esquina, viu que não tinha carro descendo e acabou seguindo viagem. Então esse aqui é o palco. Irmãs Lauer com rua Resende aqui no bairro Bom Retiro e aquela casa ali, Diogo. Aquela casa ali. Tá remendado. Parece eu quando vou fazer meus treinos de jiu-jitsu, apanho do meu mestre. Fico todo remendado assim, ó. Tá ali. Aquela casa acaba sendo palco de diversos acidentes. Contando a história para vocês aqui do bairro Bom Retiro, em Joinville. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, viu, Luiz? É isso, alguma coisa tem que ser feita, né? A gente está vendo a situação da casa ali na esquina, né? Como o Luiz mostrou, toda remendada. Vídeos aí que comprovam que a gente está falando desses acidentes. Tem o relato dos moradores também. Então, alguma coisa tem que ser feita. Algum semáforo, uma rotatória, lombadas aí, né? Para desacelerar também, diminuir a velocidade antes de chegar nesse trecho. Obrigada, viu, Luiz? Vamos seguir cobrando aqui a prefeitura também, né? Que algo seja feito. O preço do petróleo subiu cerca de 6% nessa segunda-feira. O motivo do aumento é a incerteza sobre as negociações da guerra entre Irã e Estados Unidos. Ao contrário do que muita gente pensa, o aumento do petróleo impacta na vida do consumidor para além do preço dos combustíveis. Confira só na reportagem. Na primeira semana de 2026, o preço médio do litro do diesel em Santa Catarina era de R$ 6,12. No levantamento mais recente, esse valor saltou para R$ 7,52, uma alta de 23%, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo. E mesmo sendo um conflito distante, a guerra entre Irã e Estados Unidos
tem impacto direto no preço dos combustíveis em todo o mundo. 20% de todo o petróleo mundial passa por esse canal do Estreito lá no Irã de Hormuz, né? Então isso está impactando os navios, eles precisam desviar, eles precisam fazer rotas maiores e aí tem esse seguro marítimo que a gente já falou que acaba sofrendo o frete explodindo. Então isso impacta diretamente na questão do aumento do petróleo aqui no Brasil. O mercado financeiro ele reage sempre antes mesmo do petróleo faltar. Então está aumentando o preço em decorrência do risco do transporte. Então, o preço sobe pelo risco da interrupção, não necessariamente pela falta do produto. Mas o aumento vai muito além das bombas. Como o diesel é o combustível responsável por abastecer caminhões, principal modal logístico que representa cerca de 65% do transporte de cargas no país. Na prática, quando o preço do diesel aumenta, o custo do transporte também fica elevado e isso pesa direto no bolso do consumidor. Quando nós falamos de diesel, nós falamos de toda uma cadeia, principalmente daqueles itens que dependem do transporte para chegar até as prateleiras ou para chegar até o seu consumidor final. Todos os itens que dependem do transporte para isso, eles acabam sendo muito impactados com esse aumento no diesel. O cenário internacional segue instável e até agora não há previsão para o fim do conflito. Com isso, também não há expectativa para a queda nos preços, nem dos combustíveis, nem dos produtos básicos. A curto prazo, a melhora ela não é tão simples assim. Nós precisamos ter uma pausa nos conflitos, nós precisamos ter um reabastecimento, né, uma normalidade nesse abastecimento, o que a curto prazo acaba ficando um pouco inviável. Enquanto se mantiver dessa forma, os prognósticos não são muito animadores. Diante da incerteza, a orientação para o consumidor é redobrar a atenção com os gastos e, sempre que possível, buscar alternativas para economizar. O planejamento financeiro, nesse caso, é extremamente importante para que você consiga lidar com esse aumento nos custos sem impactar tanto assim o seu custo de vida. Quando você acaba priorizando aqueles gastos mais essenciais ou aquelas despesas como, por exemplo, alimentação e moradia, você acaba conseguindo lidar de uma forma um pouco menos difícil com toda essa questão. Um projeto pioneiro do Tribunal de Justiça de Santa Catarina aposta na reflexão e na mudança de comportamento para combater a violência doméstica. São os grupos reflexivos de homens que cometeram feminicídio e estão cumprindo pena dentro das unidades prisionais. O primeiro grupo está participando desses encontros na penitenciária de São Cristóvão do Sul, que fica lá no Planalto Serrano. Quem tem as informações para a gente sobre esse projeto é a Shaina Marcon e ela vai contar mais detalhes, né? Como é que funciona exatamente, qual é a ideia, Shaina? Conta para a gente. Oi, Marister, novamente para você e para quem nos acompanha. É justamente um processo coletivo de transformação desses homens que estão, inclusive, cumprindo pena nas unidades prisionais, justamente por feminicídio, né? Por terem matado suas ex-companheiras ou suas companheiras. E aí, esse primeiro grupo formado aqui na Serra Catarinense, que é pioneiro em Santa Catarina, foi na penitenciária de São Cristóvão do Sul, na penitenciária industrial de São Cristóvão do Sul, que fica na comarca aqui de Curitibanos. E aí, esse primeiro grupo reflexivo já participou, já fez 6 encontros aí para conversar com os homens sobre essa mudança de comportamento e também de pensamento. E a proposta, claro, que vai muito além da punição. Esses encontros funcionam como um espaço de escuta, diálogo e também responsabilização. Os participantes, né, os homens, são incentivados a reconhecer os próprios atos, refletir sobre os comportamentos e entender como padrões de masculinidade podem contribuir para a violência. O grupo, então, se reúne de forma periódica, com uma série de encontros, sempre mediados por facilitadores capacitados. E um desses facilitadores é justamente o juiz Edson Júnior, que faz esse trabalho, né, de facilitador e conversa com esses homens também junto com um grupo multidisciplinar, né, outros profissionais que também participam desse grupo reflexivo que foi montado, então, esse primeiro grupo aqui na penitenciária de São Cristóvão do Sul. Eu conversei hoje de manhã com o juiz e ele traz mais detalhes sobre esse projeto. Vamos ver. A ideia, né, são círculos reflexivos, né, a gente tem um público-alvo dentro do presídio que a gente fez uma escolha, que são os autores de feminicídio. Então, dentre aqueles crimes cometidos contra as mulheres, a gente acaba pegando os crimes mais graves, que são os feminicídios.
E a ideia, então, é que as pessoas possam, né, os autores dos feminicídios ou tentativas de feminicídio, possam refletir acerca dos fatos que fizeram, né, para que quando saiam não repitam aquilo que já cometeram, né. Eu sou facilitador de círculo, né, a Jennifer também, que é uma servidora do Tribunal de Justiça, também é facilitadora. A gente se reúne, né, em média, a cada 15 dias com esses autores de feminicídio e traz temas variados, né? Alguns temas a gente apresenta, outros temas a gente acaba entendendo a demanda deles e apresentando, né? Então, a gente trata sobre violência doméstica, a gente trata sobre machismo, né? Sobre patriarcado, sobre tudo que levou eles a cometerem os crimes pelos quais estão sendo responsabilizados. E segundo informações do juiz Edson Júnior, né, esse resultado já vem sendo positivo, né, porque esses homens já começaram a refletir sobre esses comportamentos e principalmente por que cometeram esse crime contra as mulheres. Porque eles entram na penitenciária achando que a culpa é da mulher. E aí agora, né, com um grupo reflexivo, eles já começaram a entender que realmente a culpa pelos seus atos são deles mesmos. Claro que essa ideia, né, de fazer os grupos reflexivos dentro das unidades prisionais com os homens, né, que cometeram violência doméstica, principalmente os feminicídios, vai se expandir não só aqui para a penitenciária de São Cristóvão do Sul, mas também para outras unidades prisionais, primeiro aqui da Serra Catarinense, depois a ideia do Tribunal de Justiça é expandir para outras unidades do Estado. Eu volto com você aí no estúdio, Marister. Obrigada, viu, Shaina, pelas informações. A gente vai fazer uma pausa agora, vamos para o intervalo, mas eu quero conversar com o Zanotto, ele já voltou, estava lá na Praia de Naufragados agora, desde cedo, né, Zanotto? Bom dia, Maria, tudo bom? Tudo bem? Zanotto, explica para o pessoal do que se trata essa operação que você foi acompanhar lá, uma operação que deveria acontecer. É um impasse que existe há anos ali na Praia de Naufragados, né? Sim, Maria, a gente acabou de chegar, até nesse momento a matéria está em edição, daqui a pouco a gente vai trazer todas essas informações, mas é mais um capítulo que essa comunidade vive já há décadas, porque tudo começa, a história da colonização aqui da capital do estado, pelo sul da ilha. Até hoje nós estamos vivendo, ironicamente, o dia 22 de abril, que é o dia do descobrimento do Brasil, e as primeiras embarcações que chegaram aqui em Santa Catarina, lá por volta de 1.500 embarcações espanhóis, chegaram justamente nesse ponto, entre a Praia de Naufragados e a Praia da Pinheira, lá em Palhoça. E essa comunidade agora está pelo menos há 2 séculos, há cerca de 200 anos, habitando nesse espaço. E hoje eles tiveram mais uma vez que testemunhar uma ação da Justiça Federal, Maria, que demoliu 2 restaurantes, que são também as casas desses moradores, que agora, você vai ver na reportagem daqui a pouco, como estão, né? Com mais essa decisão da Justiça, que infelizmente não há nada que possa ser feito quando a Justiça definiu e demoliu essas casas. Depois do intervalo, a gente vem com essa reportagem completa para vocês. Voltamos em instantes. Agora, imagens ao vivo da SC 401 Sul. Zanotto, acertei, hein? Até daqui a pouco. Estamos de volta e faltam exatamente 21 dias para os 100 anos da Ponte Hercílio Luz. E na série especial de hoje, nós vamos mudar completamente o ponto de vista. Você provavelmente está acostumado a cruzar a ponte por cima, de carro, de ônibus, a pé, de bicicleta, no meio daquela correria diária, né? Mas e quem vive ali embaixo? Invisíveis para quem passa com pressa, os pescadores artesanais, eles têm uma relação única com a velha senhora. Para eles, ela é teto, é companhia e é testemunha de uma rotina que não é ditada pelo relógio, mas sim pelas marés. Acompanhe na reportagem da Sofia Gonzalez. Por cima, milhares de pessoas cruzam todos os dias, mas por baixo da ponte, o tempo é outro e o olhar também. Debaixo da ponte eu fiz meu lugar. É aqui, entre o balanço da água e a sombra da estrutura, que o seu Murilo construiu uma rotina. Há mais de 30 anos, ele escolheu esse pedaço do mar para viver. E hoje, a minha vida hoje aqui, no rancho, é só felicidade. Ferro e concreto viraram lá. A pesca é sustento, mas também é encontro. Cartão postal que escolhi habitar. A minha rotina de pesca é assim, eu saio de manhã cedo, 6 horas, 7 horas, aí eu marco com 2 ou 3 amigos, eles vêm para cá, claro, todo mundo documentado, que é obrigado a ter documento, certo? A gente sai para pescar aqui, aí fica até meio-dia, 1 hora, depende da quantidade de peixe, muitas vezes até umas 2 horas, e depois volta, retorna, limpa o peixe, faz um peixinho frito. Eu fico aqui, tô vivendo bem.
Os dias são monitorados mais do que pelas horas, pelas marés, temporadas e movimento dos peixes e da natureza. O mês de maio é o mês da tainha, o mês de agosto é o burriquete, a miraguaia, né? E em setembro, outubro, a curvina, aí depois outubro, novembro, dezembro, o bagre. E a pescaria que eu faço aqui, que é o de cerco, é o ano todo. Não tenho pressa nem direção, só horizonte na imensidão. Nem sempre é fácil. Entre regras, períodos de pesca e incertezas, o trabalho exige adaptação. Mas o que mantém seu Murilo aqui vai além do peixe. Aqui é um lugar maravilhoso, que meu dia a dia eu estou vivendo, sou feliz aqui, a minha família toda vem aqui por estar sempre junto comigo, né? Eles adoram aqui, todo mundo que vem aqui, principalmente do meu rancho, eles são bem acolhidos, todo mundo que vem eu nunca deixo deixar de sair com alguma coisa, um peixinho que eu mato, eu dou de presente, eu vendo mais barato, e assim eu faço no dia a dia. Símbolo vivo de quem vai e vem. Um ponto fixo em meio ao balanço do mar. Para quem pesca aqui, ter essa visão privilegiada, para poucos, de passar por baixo da ponte já é algo rotineiro. Mas quem passa pela primeira vez se surpreende com essa mudança de perspectiva. Olha, toda a vida que eu pego o pessoal para dar um passeio aqui, eles só não choram com vergonha da emoção que eles ficam de ter passado por debaixo das pontes. Aí eu vou ali, mostro para eles batem foto, filmam, fazem tudo, né? E para mim é um privilégio estar sempre aqui, porque eu posso. Para mim é normal. E a cidade passa sem me notar. De onde ele está, a ponte não é só passagem. É teto, paisagem e companhia diária. As vigas cantam com o vento do mar. Peguei quando eles levantaram ela e tiraram o pé para levantar, para fazer novo, colocaram novo. Fizeram o pé redondo ali, mais largo. Fizeram tudo novo, entendeu? E tiraram o peso todo da ponte, né? Onde faz esse barulhão aí que é estremecedor. E como todo bom pescador, também tem história. Daquelas que muita gente duvida, mas nos tempos modernos, as provas confirmam. Tomara que Deus me dê sorte, que eu pegue um peixe grande, não precisa mentir. A gente pega vários peixes aqui, muitas vezes assim, o peixe caiu dentro da canoa. Nós passamos e o peixe pula, cai dentro da canoa. A gente chega aqui e vai dizer, olha só o peixe que está dentro da canoa aí, ó, caiu dentro da canoa. Aí diz, mentira, coisa de pescador. Mas nada, acontece muito. Enquanto lá em cima a travessia é rápida, aqui embaixo ela ganha outro significado. Um cenário que não aparece para quem passa apressado e nem pelo caminho usual, mas que sustenta histórias todos os dias. Por baixo da ponte existe um outro jeito de enxergar a cidade. Meu teto é o vão, meu chão é o sal, luz refletida no metal. Não tenho pressa nem direção, só horizonte na imensidão. A cidade corre, eu fico em paz, entre os pilares eu encontro mais. Sou parte dela sem me prender, livre no aço e no entardecer. Linda, Ercílio Luz, Nossa Velha Senhora, 3 semaninhas, gente, 21 dias para o centenário, nessa bela reportagem da Sofia Gonzalez com as imagens do Nereu Filho, que você pode assistir essa e as outras reportagens também da nossa série, acessando o nosso portal SCC10. Porque agora está na hora dela, Angélica Varaschini chegando com as informações do SCC Esporte. Valeu, Zanoitinho! Olá pra você que tá em casa, aquela hora que você tava esperando, eu sei, pra gente trazer todas as informações do esporte aqui no nosso SCC Meio-Dia. E vamos falar dos catarinenses da quinta fase da Copa do Brasil, que entraram em campo ontem, começando pela Chapecoense e Botafogo. Aquele reencontro da rodada passada do Campeonato Brasileiro. E assim como foi no jogo do final de semana pelo Brasileirão, a Chape não conseguiu superar o Glorioso. Olha só.
No Engenhão, o Botafogo superou a Chapecoense. A primeira boa chance foi do Glorioso aos 6 minutos. Bola na área rasteira para Kadir. Bola na trave e no rebote, Júnior Santos mandou para fora. Foi o Botafogo quem teve mais poderio ofensivo e com isso maior posse de bola, chegando com perigo ao ataque. A Chape não teve grandes oportunidades na primeira etapa. Já no segundo tempo, os cariocas continuavam no ataque e o time catarinense dessa vez teve chances. Jogada pela esquerda, Marcinho achou o Garcês, que chutou para fora. Já o alvinegro quase marcou. Bola na área, Vitinho colocou o pé. A bola foi salva em cima da linha por Bruno Pacheco e terminou nas mãos do goleiro Anderson. A Chape respondeu com Enio em jogada individual e a bola parou na trave. E foi no finalzinho de partida, quase no apagar das luzes, que a rede balançou. De lateral para lateral, Vitinho fez bela jogada na direita e cruzou na medida para Alex Telles, que na segunda trave cabeceou para o chão. Do jeito aquele fica difícil para o goleiro, viu? Que não pôde evitar a rede balançar. Único gol da partida, que deu a vitória ao Botafogo e vantagem para o jogo de volta. E terminou assim, Botafogo 1, Chapecoense 0. E em Florianópolis, na ressacada lotada, Barra e Corinthians entraram em campo. E olha, uma coisa certa, foi uma festa, gente. Ressacada cheia, muita festa, foguete, luzes, mas o atual campeão da competição se deu melhor, olha só. Uma grande festa com muitos fogos marcou a entrada das equipes no jogo de ontem na ressacada entre Barra, o estreante na Copa do Brasil, e Corinthians, atual campeão da competição. Ei, tava bonito, hein? Dentro de campo, o time catarinense não conseguiu o resultado positivo, mas foi o Barra quem teve os primeiros ataques. O Corinthians chegou na bola parada, nos acréscimos, mas aí foi certeiro. Mateuzinho bateu com força, a bola desviou, Pedro Raul ajeitou para o meio e Lingard, de primeira, sozinho dentro da área, acertou um belo chute para abrir o placar. Festa dos milhares de torcedores corintianos que foram ao estádio. A segunda etapa foi menos empolgante. Com a vantagem, o Corinthians manteve a posse de bola. O Timão chegava, mas sem assustar muito nas finalizações. Já o Barra, nos acréscimos, quase empatou se a pontaria fosse um pouquinho melhor. Escanteio, bola na área e livre de frente para o gol, o lateral da Rocha pegou mal na bola e chutou para fora. E terminou assim na ressacada, Barra 0, Corinthians 1. Jogo de volta e decisivo marcado para o dia 14 de maio na Neoquímica Arena. 1-0 para o Corinthians. O Barra, olha, vem jogando bem, se preparando para isso. Vamos ver nessa decisão. Seria incrível se o Barra, né? Como a gente fala que o Barra tá danado, né? Seria incrível o Barra passar de fase mais uma vez e também a Chape, né? Fazer o resultado aí em cima do Botafogo. A gente sabe que existem as competições do Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Brasil, o mais importante é isso aqui. Erionto, vamos comigo porque hoje tem mais bola rolando pela Copa do Brasil aqui em Santa Catarina. É a vez de Atlético Internacional se enfrentarem nesta quarta-feira no estádio Orlando Scarpelli. Ontem, né, a gente viu toda a movimentação no sul da ilha, mas agora, olha só no que o Murilo tá do outro lado, tá lá no Estreito agora, para trazer pra gente, Murilo, as informações. Ontem você falou do Barra lá na ressacada, mas hoje é a vez de Atlético Internacional. Não é do Figueirense, mas é no estádio do Figueira. Conta pra gente, Murilo, como é que tá a movimentação por aí e a expectativa do jogo de hoje à noite. Boa tarde. Boa tarde, Angélica. Boa tarde mais uma vez para quem está em casa. É isso, uma semana bem movimentada aqui com grandes clubes jogando aqui na capital. E hoje, aqui no Scarpelli, o Internacional começa a sua jornada na Copa do Brasil contra o Atlético. A equipe mineira não pôde mandar o jogo no seu estádio, que fica lá em São João del Rei,
por conta da capacidade inferior à permitida pela Copa do Brasil e acabou vendendo o mando aqui para Florianópolis. O Colorado chega em um momento de turbulência na Série A. Atualmente é o 14º colocado, com 13 pontos, e vem de derrota em casa para o Mirassol por 2-1. A delegação do time gaúcho chegou ontem à capital, se hospedou em um hotel na região central e alguns torcedores, estavam na recepção esperando os jogadores para tentar uma foto, mandar aquela energia, só que os atletas passaram direto. Com isso, a tradicional Rua de Fogo da torcida, que estava programada para acontecer antes da partida e apoiar o time, vai acontecer só depois da passagem do ônibus em forma de protesto. Para o Inter, o jogo aqui no Scarpelli surge como uma mudança de ares do Beira-Rio e do ambiente que está mais carregado, já que já vem aí de algumas derrotas e empates. O retrospecto do Inter aqui no Scarpelli é positivo. São 8 vitórias e 5 empates em 19 jogos no estádio. Vamos ver se mantém aí esse histórico. Indo para o campo, o técnico uruguaio Paulo Pesolano não vai poder contar com o goleiro Sérgio Rocher, que sofreu uma distensão muscular e deve desfalcar a equipe por cerca de 15 dias. O lateral esquerdo, Benabei, convocou o torcedor para a torcida do jogo de hoje. Olha só. A Colorada, nessa quarta-feira, comienza nossa caminhada na Copa do Brasil. E nós contamos com o apoio de vocês no Orlando Scarpelli. E vamos mostrar que Floripa e Inter. Vamos, Inter! Sobre o trânsito que você perguntou ali no início, Angélica, aqui na região do estádio Orlando Scarpelli, a orientação inicial é de fluxo normal. Diferente lá de ontem da ressacada, que tem um trânsito mais complicado, aqui é um pouco mais tranquilo. Tem mais a expectativa é de circulação tranquila, então, nesse primeiro momento. A partir da chegada do público, no entanto, esse cenário pode mudar. Bloqueios pontuais vão ser realizados conforme a necessidade, principalmente em locais com maior concentração de torcedores, como a rua Humaitá e trechos da Avenida Santa Catarina. A estratégia foi definida em conjunto com a segurança das equipes e a administração do Estado. A ideia é começar com as vias abertas e, de forma gradual, intervir apenas onde houver impacto significativo no fluxo de veículos e pedestres. No entorno do setor visitante, vai ter um controle mais rígido. Grades vão ser instaladas para separar as torcidas e evitar aí qualquer tipo de confronto. Apesar de o Atlético Clube ser o mandante da partida, a torcida vai ficar alocada no espaço destinado aos visitantes. A Polícia Militar reforça que já existem pontos de bloqueio previamente definidos, mas a aplicação dessas intervenções vai depender diretamente do volume do público e das condições de trânsito ao longo da chegada dos torcedores. Atlético e Internacional se enfrentam às 8h30 da noite aqui no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. E eu vou fazer a mesma pergunta de ontem. Será que hoje tu arrisca um palpite aí pra gente do jogo, Angélica? Eu não gosto de dar palpite, Murilo. Falei ontem, porque eu sempre erro. Então é melhor eu não me expor, porque depois fico me cobrando. Ih, Angélica errou feio dando palpite. Nada. Vamos ver como é que vai ser. É o primeiro jogo, né? Essa movimentação, a gente sabe que aqui em Floripa, né, na grande Florianópolis, tem muitos torcedores do Internacional, além, claro, dos torcedores que vão vir do Rio Grande do Sul. Murilo, mas o pessoal, assim como lá na ressacada a gente viu ontem, o pessoal tá se organizando ali, né? Quem fica para vender aquele churrasquinho. A gente viu até uma galera ali atrás de ti com uma cadeira de praia. Por mais que o jogo seja um pouco mais tarde, essa movimentação aí no entorno do Scarpelli já está acontecendo, né, Murilo? Isso, exatamente. Aqui a galera já começa a se organizar. Como eu disse ontem, o momento do jogo é um momento bom para quem trabalha aí com comida, com lanches, enfim, para faturar. E aí hoje a equipe tem uma prévia de uma grande movimentação, afinal a gente está falando de um grande clube como o Internacional, e eu gosto de brincar que a gente tem quase uma torcida organizada, tanto do Inter quanto do Grêmio, porque a gente tem muitos gaúchos morando aqui em Florianópolis, então, de fato, muita gente deve vir acompanhar. Aqui não é sempre que o Inter aparece aqui por Floripa, então a movimentação ainda é tranquila por aqui, mas logo mais tarde deve ficar mais movimentado com certeza. Murilo, obrigada pelas informações. O Murilo direto do Orlando Scarpelli. Lembrando que, né, deve ter alguma modificação no trânsito. A princípio era para ficar tranquilo. E no Tá Na Hora Santa Catarina, claro, vai ser atualizada essa movimentação, principalmente para você, condutor, que é acostumado a passear ali nas proximidades do Scarpelli. Dia de jogo a gente sabe que é diferente. Valeu, Murilo. Obrigada pelas informações do jogo da Copa do Brasil. Tá movimentada a nossa capital catarinense com os jogos da Copa do Brasil, hein?
Mas agora vamos mudar de assunto, porque faltam, gente, 50 dias, apenas 50 dias para a Copa do Mundo 2026, que você sabe aqui, ó, na tela do SCC SBT. A convocação oficial do Carlo Ancelotti é no dia 18 de maio, menos de um mês, gente. Como é que tá a expectativa de vocês? Quem serão esses 26 convocados? Mas dentro de tudo isso, não adianta, tem aquela pergunta. Será que nessa lista vai ter o nome do Neymar? Sim ou não? Olha só. O tempo está se esgotando. Faltam 27 dias para a data da convocação final para a Copa do Mundo. Ou, no caso de Neymar, 8 partidas. 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, 2 de Copa Sul-Americana e um mata-mata de Copa do Brasil. Os números do camisa 10 não são ruins. Em 2026, foram 9 jogos com 4 gols. E 3 assistências. Quase uma participação em gol por partida. A evolução física também é inegável. Pela primeira vez desde agosto do ano passado, Neymar completou 3 jogos seguidos, atuando os 90 minutos. Diante do Coritiba, fará 4 partidas consecutivas pela primeira vez desde julho. Mas será que isso é o suficiente? A seleção não vive um momento ideal, o time do Ancelotti. Não tem ninguém nem perto do talento absurdo do Neymar. Nem Vini, nem Rafinha, nem ninguém. Então, num grupo de 26, e o Neymar querendo aceitar o banco, e para 8 jogos no provável maior calor da história das Copas desde 1930, por que não deixar o Neymar por 15, 20 minutos? A fase do Santos não ajuda. O time é o 15º colocado no Brasileirão, apenas um pontinho à frente da zona de rebaixamento. E a pressão fora de campo está afetando o craque. Nos últimos 2 jogos na Vila, 2 derrotas e 2 polêmicas. Discussão com o torcedor na arquibancada e com a imprensa nas redes sociais. A realidade bate à porta do camisa 10. Eu acho que independente de qualquer time que qualquer atleta que faz uma carreira brilhante na Europa volte ao Brasil, ele sofre essas cobranças, até fora do comum, né, com um pouco mais de peso. Faz parte, a gente entende, mas fazer o quê? Faz parte, é o desafio. Agora não há mais tempo a perder. 18 de maio, o dia em que Carlo Ancelotti vai anunciar seus 26 escolhidos, com ou sem Neymar. Essa é a pergunta que fica. Com ou sem Neymar? Só dia 18 que a gente vai saber. Mas, olha só, informação, isso não significa que ele vai ser convocado ou não, mas é só a título de curiosidade. O que está circulando nas redes é que na Europa o álbum da Copa do Mundo já chegou. E parece que está sem Neymar nas figurinhas. Parece que não tem a figurinha no Neymar. Agora, se isso quer dizer alguma coisa, a gente não sabe, né? Na verdade, não. Quem vai convocar é o Ancelotti, independentemente se a carinha do Neymar vai estar lá no álbum das figurinhas ou não. Lembrando que o álbum chega aqui no Brasil dia 1º de maio, já nas bancas para você colecionar. Mas agora vamos mudar de assunto, vamos falar de jogos escolares do Brasil, aliás, de Santa Catarina. Tudo isso porque Itajaí está sendo representada pela equipe de handebol feminino na Macedônia. Vamos comigo, Eriondo, de novo lá para a gente saber um pouquinho mais sobre isso, porque quem está acompanhando todas as informações, inclusive as meninas que já estão na Macedônia, Cris Pinheiro, conta tudo para a gente. Já está rolando a disputa lá? Mas antes, Cris, eu sei que teve um perrengue aí das meninas antes de embarcar. O que aconteceu, Cris? Chega mais aqui no nosso SCC Esporte. Bom dia para você, Angélica. Teve perrengue sim, mas elas só nos trazem orgulho, né? Orgulho para Itajaí, de Santa Catarina e também para o Brasil. Olha, essas meninas se classificaram para esse Mundial em fevereiro no Sergipe para representar o Brasil no Mundial dos Jogos Escolares de Handebol
na Macedônia. Elas embarcaram no sábado, viu? Os jogos já iniciaram esta semana, mas antes, como você falou, de embarcar, pelo menos 5 atletas passaram por um perrengue, viveram o mesmo drama dos demais moradores daquele prédio no dia 15 de abril aqui em Itajaí. Durante a noite ele cedeu e os moradores precisaram sair às pressas, o local foi evacuado, foi interditado e tudo mais. E as meninas, Angélica, ficaram sem o passaporte, documentação, as roupas, malas e tudo mais. Mas, com a ajuda da Defesa Civil, claro, conseguiram recuperar os documentos, o passaporte e embarcaram no sábado. E sim, já estão se destacando, Angélica. Hoje cedo já teve um jogo contra Israel e as meninas venceram por 30-15. A Lorena, que é uma dessas atletas aqui da Itajaí, nos conta um pouco sobre esse momento histórico que elas estão vivendo. Acompanhe. Oi, eu sou a Lorena, eu tô aqui em Itajaí, Santa Catarina e também o Brasil. Eu vim aqui dizer que eu estou muito feliz por essa oportunidade que a gente está tendo. A gente vem trabalhando duro, treinando todos os dias e isso é uma consequência desse nosso esforço. A gente espera conseguir um resultado muito bom. A gente está indo para ser campeã e, se Deus quiser, isso vai ser atendido. Angélica, os jogos seguem até o dia 29 de abril. Amanhã joga o time masculino do Brasil contra Kosovo e também contra a Grécia. E as nossas meninas catarinenses Papa Siri voltam a jogar no dia 23 contra Kosovo e no dia 24 contra a Romênia. E a gente segue por aqui na torcida, porque é na escola que a gente sabe que saem aí os grandes atletas dos nossos campeonatos, nesse caso, handebol. Quem sabe lá na frente a gente acompanha uma dessas meninas participando de Olimpíada, representando Santa Catarina, né, Angélica? Volto contigo. Verdade, Cris, falou tudo, né? Nas escolas ali que os primeiros talentos começam a surgir. Imagina o orgulho dessas meninas de terem viajado, depois de tudo que passaram, chegar lá e representar o Brasil. E Itajaí, né, Cris? Está muito bem representada a cidade aí, com essas meninas lá na Macedônia. Cris, obrigada pelas informações. A Cris que fica acompanhando tudinho de lá, né, Cris? Torcida que não vai faltar. É isso, Angélica. Estamos na torcida por essas meninas que venham com o título. A gente vai ficar aqui torcendo, depois a Cris vai contar tudo, ficar acompanhando e trazendo todas as informações aqui no nosso SCC Esporte. Obrigada, Cris, pelas informações. E a gente vai ficando por aqui, mas amanhã eu chego com muito mais informações esportivas. Agora, Maria Esther e Henrique Zanotto seguem na sua companhia aqui no SCC Meio-Dia. Até amanhã! Até amanhã, Angélica. E nós agora vamos voltar a falar sobre o caso da gestante de Indaial. A jovem de 18 anos que morreu no início desse mês e a polícia agora está investigando se houve erro médico, se houve negligência. Hoje, o médico afastado pelo Hospital Beatriz Ramos será interrogado. O PC está ao vivo com as informações. Como é que andam as investigações por aí? Tem alguma novidade, PC? Marister, a investigação está na reta final e hoje o depoimento está marcado para o final da tarde desta quarta-feira. O delegado responsável pela investigação, Ícaro Malveira, vai interrogar o médico responsável pelo terceiro atendimento à jovem gestante Maria Luísa Bogo Lopes. A jovem gestante que estava no 28º mês de gestação quando morreu no dia 2 de abril. O profissional que vai ser interrogado hoje foi afastado preventivamente do Hospital Beatriz Ramos, afastado do trabalho, porque o hospital também apura internamente as condutas dos profissionais durante o atendimento à jovem gestante. Maria Luísa tinha 18 anos de idade, estava na 28ª semana de gestação quando ela e a bebê morreram. As mortes da mãe e da criança aconteceram no dia 2 de abril, depois da jovem ir 4 vezes ao Hospital Beatriz Ramos em busca de ajuda médica. Ela se queixava de dores pelo corpo. Em 3 atendimentos, a jovem foi medicada e liberada, mandada embora. E já no 4º atendimento, já em estado de saúde crítico,
Maria Luísa foi transferida às pressas para o Hospital Santo Antônio, aqui em Blumenau, onde passou por uma cirurgia de emergência. Apesar dos esforços, a bebê já nasceu sem vida e pouco tempo depois a mãe também morreu. O laudo apontou morte em decorrência de um quadro grave de dengue hemorrágica. A família denunciou o caso à polícia. A suspeita é de erro e negligência médica. E com base nos prontuários médicos de atendimento a paciente, a polícia científica emitiu um parecer que indicou erro e negligência médica no segundo e no terceiro atendimento à gestante. Ela passou por 4 médicos entre os dias 28 de março e 2 de abril no Hospital Beatriz Ramos. Atenção, os profissionais responsáveis pelo primeiro e pelo 4º atendimento não serão responsabilizados pela morte da jovem, segundo a polícia. Já os outros 2 profissionais do segundo e do terceiro atendimento à jovem gestante podem ser responsabilizados, sim, se ficar comprovado erro médico, negligência ou imprudência. No Brasil, segundo a lei, quando um médico erra e a pessoa, o paciente morre em decorrência desse erro, de uma imprudência, de uma negligência, o médico pode responder pelo crime de homicídio culposo. Então, é a reta final da investigação. Hoje, o último médico dos 4 será interrogado pelo delegado Ícaro Malveira, que pretende finalizar o inquérito policial ainda nesta semana. Nós vamos seguir acompanhando por aqui. Marister, você. Obrigada, PC, pelas informações. Vamos seguir acompanhando, como você falou. Vamos de previsão do tempo agora? Roda a vinheta. Uma quarta-feira com predomínio de sol em Santa Catarina. Apenas no oeste e também no sul do estado é que a gente tem uma pequena chance de chuva hoje à noite, finzinho da tarde. E as temperaturas já sobem mais. Vocês viram aí, ó? Região oeste pode marcar 30, o grande oeste aqui em torno de 29, 30 graus. Região serrana hoje pode chegar a 27, mesmo com 11 hoje de manhã, estava bem friozinho, mas agora esquenta. No Planalto Norte tem 28 de máxima e aqui para nossa faixa leste, 27, 28, ó, a região norte aqui no Vale e 30 na região sul, região de Criciúma, onde mais esquenta hoje também. Agora, para amanhã, a gente já tem mudança. Teremos condições para pancadas de chuva e temporais nas áreas que fazem divisa com o Rio Grande do Sul por causa do calor, das temperaturas mais altas e dessa frente fria que está se aproximando da divisa com Santa Catarina, do Rio Grande do Sul com Santa Catarina. E hoje a gente tem esse tempo mais nublado ali em algumas cidades, já desde cedo, aliás, amanhã. E essa chuva também nessas cidades, nessas regiões que fazem divisa. Então, olha só comigo. Joinville, onde deve ter sol o dia inteiro, esquenta mais, máxima de 27. Blumenau também tem 27 de máxima amanhã. Floripa, 26, aqui na capital e região da Grande Florianópolis. Chapecó amanhã, que já deve ter essa chuva mais para o fim do dia. Criciúma e Lages, ou seja, região sul, oeste e serrana, com 25, 24, a gente não deve passar disso. Então amanhã por lá, temperaturas mais amenas. Previsão do tempo para vocês aqui no SCC Meio-Dia. Zanotto. Valeu, Maria. Daqui a pouquinho mais reportagens, mais participações ao vivo para você. Agora um recado, pessoal. Vocês já conhecem a Bet do Milhão? A Bet do Milhão é uma plataforma totalmente regulamentada, pensada para quem gosta de emoção, mas não abre mão da segurança. Olha só esse recadinho especial. Prepare-se para decolar na diversão aqui na Bet do Milhão. Os melhores slots, crash games e promoções todos os dias estão te esperando. Viva a emoção do cassino na palma da sua mão, em qualquer lugar, onde estiver. A diversão não para por aqui. Cadastre-se agora e embarque com a gente. Bet do Milhão. Vem pra cá, vem jogar. É isso aí, então não fica de fora dessa. Acesse milhão.bet.br e vem se divertir. A Bet do Milhão é uma marca do Grupo Silvio Santos, sinônimo de tradição e confiança. Joguem com responsabilidade e vem pra cá, vem jogar.
E nós seguimos com mais informações aqui na sua companhia, no nosso SCC Meio Dia. Vamos lá para o sul do estado para falar de inovação que transforma a sociedade. Zanotto, começou hoje em Criciúma o Fórum Internacional de Inovação Social da Abadeus. Esse evento reúne especialistas para debater como novas ideias podem ajudar a resolver problemas sociais complexos. E a Manuela Justino está no local e traz para a gente mais informações. Ela vai conversar com o pessoal da organização para dizer como vai ser esse evento, né? Conectar a governança e o impacto positivo disso, não é, Manuela? A informação ao vivo é contigo. Oi, Zanotto, exatamente. Já estou aqui com a Shirley Monteiro, ela que é a diretora da Abadeus, Associação Beneficente Abadeus, que é quem está organizando esse fórum, né? E como você falou aí na introdução, é justamente para encontrar essas soluções. Esse ano, que é a 5ª edição, tem como tema a governança. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre o que o pessoal vai poder acompanhar, até porque vai começar, né, Shirley, daqui a pouco, à tarde, e vai amanhã também. Então, o que o pessoal pode esperar aí desse fórum e, na prática, assim, no dia a dia da cidade, da população, como que isso pode contribuir? Então, boa tarde a todos que nos acompanham. É uma alegria enorme. Nós estamos aí na 5ª edição desse fórum. Esse fórum nasceu da necessidade de colocar a inovação social na pauta de discussão de Criciúma e região. E então, de lá para cá, nós já estamos aí na 5ª edição e essa 5ª edição trata de governança do futuro. Como trabalhar soluções criativas para os desafios contemporâneos, as crises sociais, as crises ambientais, as dificuldades econômicas, dificuldades de mão de obra qualificada. Esse fórum pensa soluções e aí a gente traz palestrantes nacionais e também internacionais que vão trazer assuntos muito relevantes para um público bem eclético, que é setor público, iniciativa privada, lideranças, CEOs, o executivo, o legislativo, o judiciário, a sociedade civil como um todo, ela trabalha, obviamente, para que a gente garanta um desenvolvimento sustentável. E como trabalhar esse desenvolvimento sustentável, discutindo, então, governança do futuro, que é a formação de lideranças para esse futuro, mas nós precisamos fazer hoje, e essa questão de como trabalhar as soluções criativas e antecipar os desafios com um planejamento, obviamente. E é isso que a gente vai discutir nesse fórum. É algo bem prático que vai influenciar na vida de todo mundo, né? Não tem jeito. Tem essas lideranças aqui, mas vai respingar na gente, obviamente. Respingar não, né? Influencia diretamente. Só falando que a gente está aqui na sede da ASIC, a Associação Empresarial de Criciúma. Então, ali está o auditório onde vai acontecer e o pessoal já está nos últimos preparativos por aqui. E, Shirley, que horas que vai começar o evento, né? O pessoal que está assistindo a gente, que de repente não sabia, eu tenho a curiosidade, dá para se inscrever? Dá para vir ainda? Qual é a orientação aí? Então, nós iniciamos hoje às 19 horas e às 18 o credenciamento aqui na SIC. Amanhã, das 8 ao meio-dia. E o pessoal que quiser pode ainda se inscrever? Sim. Para você que está nos assistindo, você pode acessar o site da Abadeus ou as redes sociais @AbadeusOficial e lá clicar no link e se inscrever, que ainda temos vagas para você estar conosco participando desse evento tão relevante para toda a nossa região. Então tá certo, muito obrigada, Shirley, pelas informações. Gente, só reforçando, a Abadeus é uma instituição que faz um trabalho muito legal aqui na nossa região, né? Atende jovens, crianças, adultos, tudo isso de graça, tem vários projetos. Então, esse fórum também é um evento bem importante, por isso que a gente veio aqui falar sobre isso, né? E reforçar ainda mais a participação de quem tem interesse, quem tem o desejo hoje, então, a partir das 19 horas, né? Aqui na sede da SIC em Criciúma. Obrigada, Shirley, e a gente volta com vocês aí no estúdio. Obrigada, Manu, pelas informações direto do sul do nosso estado. Seguimos aqui com o nosso SCC Meio Dia para falar de um assunto que tem preocupado a comunidade, Maria Esther, principalmente dos moradores de um condomínio que fica no bairro Saco dos Limões, que é bem região central aqui de Florianópolis, porque eles entraram em contato com a nossa produção reclamando do odor, do mau cheiro, do esgoto e de uma vala de drenagem pluvial.
O problema tem piorado nas últimas semanas e atinge inclusive quem pratica esportes ali na região. A nossa equipe foi até o local conferir de perto essa situação e vocês vão ver agora. À primeira vista, uma bela paisagem, mas a realidade é bem diferente. Os pássaros estão em uma vala que deveria escoar a drenagem pluvial da região do Saco dos Limões, em Florianópolis. No momento, o que os moradores das casas e prédios ao redor têm visto e sentido mostra o outro lado da imagem. É um cheiro horrível e é cheiro de cocô. Realmente a gente fica procurando, pensa que é alguma coisa e não é. É cheiro de cocô, cheiro de esgoto. Lentamente, uma água corre pela vala. Como aqui desembocam várias galerias, o difícil é saber do que se trata. E o que a gente percebe mesmo é um cheiro de esgoto, né? Então, parece ser ligações clandestinas, né? Porque há um pouco tempo a gente sentiu o cheiro esporadicamente, mas nas últimas 2 semanas o cheiro está demais, está terrível. Os síndicos dos prédios recebem diariamente as reclamações dos moradores. Eles precisam manter sempre tudo em dia por conta das fiscalizações, mas da porta para fora dos condomínios já não sabem mais o que fazer. Os condomínios eles são bem fiscalizados, inclusive a vigilância sanitária vem quase que mensalmente, tá? Eu tive caso de ter que tirar bromélia, 3 bromélias por causa do mosquito e interpelei perguntando se era todo mundo fiscalizado assim. Quanto ao esgoto, também está tudo ok, porque teve até um projeto da prefeitura que fiscalizou e nós tivemos que fazer algumas adequações, né, no condomínio, foi tudo feito, eles vieram fiscalizar de novo, está tudo em ordem. Eu acredito que sejam mesmo ligações irregulares, né, porque assim, ó, o mau cheiro está insuportável nas últimas 2 semanas, de a gente ter que fechar a janela. Até para quem faz a caminhada diária, controlar a respiração e as passadas é um desafio. A senhora está fazendo caminhadinha do dia? Todos os dias faço a minha caminhada. E esse cheiro aqui, como é que é? Tá horrível, né? É? Já começa de lá, às vezes. Tem dia que a gente vem lá do centro ali, que vem ou vai para lá, o cheiro. Ontem à noite era um dia que estava insuportável. E é sempre assim? Tá sempre assim. Agora tá esse cheiro horrível, todo dia. Bom, Rodrigo, o que os moradores estão relatando é algo que a gente consegue sentir, né? Eu tô aqui há pouco tempo, pelo menos meia hora, e realmente, se a televisão tivesse cheiro, as pessoas de casa estariam sentindo o cheiro que vocês acabam convivendo aqui, né? E vocês já tentaram alguma coisa com a prefeitura? Sim, esse cheiro já não é de hoje. Ano passado a gente teve um contato, até procuraram respostas da prefeitura, né? Tentaram fazer uma limpeza, mas o problema não é a limpeza. O problema é identificar a origem desse cheiro, que é um cheiro muito forte de esgoto e de fezes, né? A gente acredita que tenha muitas ligações clandestinas. Também não sabemos como é que funciona o sistema de esgoto desse terminal, que recebe 500 pessoas, 600 pessoas aí, ficam 3, 4 meses. A gente não sabe para onde vai. Na frente ali do terminal tem uma galeriazinha de esgoto que vaza constantemente. Então, tá bem complicado. Hoje o cheiro tá forte, mas é bem pior. Inclusive, se você caminhar aqui nessa ciclovia aqui, né? Tu sente o cheiro, que tem buraquinhos e o cheiro vem por esses buracos, é fortíssimo. As pessoas não estão conseguindo mais caminhar aqui nessa ciclovia por causa do cheiro. E essa vala, ela atravessa e vai até o outro lado, que é o mar. Desemboca no mar, exatamente. É uma vala para ser de água pluvial, mas com esse cheiro a gente sabe que não é, né? Na lateral da vala está instalada a chamada Casa de Passagem Indígena, no antigo terminal do Saco dos Limões. São várias estruturas montadas e pelo lado de fora é possível avistar encanamentos improvisados. Nós tentamos contato com a FUNAI para explicar como funciona o esgotamento sanitário do local, mas ainda não tivemos respostas. E ali, do outro lado da vala, quadras de esporte da prefeitura. Para quem busca qualidade de vida, é uma controvérsia. É muito bom por conta do céu aberto, sol, areia, clima ideal para jogar futebol. Porém, o mau cheiro aqui vem ao lado, aqui tem a vala, daí fica bem difícil para a galera jogar, ter a aula, fica bem complicado. Agora já bateu uma rajada, a gente já vai sentir o cheiro, com certeza.
Como é que faz com essa catinguém, Zanotto? Nós entramos em contato com a Prefeitura por meio da Floran para saber se há fiscalização prevista para a região, mas até o momento não recebemos resposta. E também entramos em contato com a Casan, que é responsável pelo esgotamento sanitário, juntamente com a Prefeitura. Inclusive, Maria, nós enviamos essas imagens da reportagem que vocês viram para que eles também pudessem entender melhor o que a comunidade estava falando. A companhia nos informou que enviará equipes para verificar o funcionamento do sistema ali no Saco dos Limões e eles ainda lamentam que em uma área atendida por infraestrutura de coleta e tratamento, um canal de drenagem que deveria receber exclusivamente a água da chuva seja comprometido por essas ligações irregulares de esgoto. E a nota ainda diz que a Casan vai atuar junto com a Prefeitura de Florianópolis para avaliar as possíveis ligações clandestinas na rede de drenagem nas proximidades da avenida onde está ali a Avenida Prefeito Valdemar Vieira, da região do Saco dos Limões. Agora, Maristela, trocando de assunto, a gente vai falar de uma outra área que não tem tratamento de esgoto, que é uma área ocupada já há séculos por uma comunidade muito específica. E quem tem esse amor por Florianópolis, quem é nativo ou quem escolheu essa cidade para viver e gosta dessa cultura, dessa tradição, hoje é um dia de luto, porque mais uma vez imóveis, o restaurante do Seu Andrino e do Cacau, que também, além de restaurante, Maria, isso que mais dói, porque são as residências, as casas dessas famílias que nessa manhã tiveram que assistir as suas casas sendo demolidas. Eu estive no local com a Ari Alencar, acabamos de chegar, a gente traz agora na reportagem a tristeza dessa comunidade, que não é somente de naufragados, mas é de quem tem amor à ilha de Santa Catarina. Vejam só. Esses são os 2 restaurantes alvos dessa ação da Justiça Federal que sofrem a demolição nessa manhã de quarta-feira, dia 22 de abril. Aqui é conhecido popularmente como o Restaurante do Cacau, praticamente todo abaixo. Havia ainda uma tentativa da comunidade Naufragados de, ao menos, preservar esse espaço ao lado. Ali é um rancho de pesca. Vejam só, todos os apetrechos agora para essa safra da tainha, temporada 2026, as redes, as canoas, vão ficar agora ao relento. Não terão mais esse espaço abrigado, o rancho onde elas ficavam guardadas. Isso aqui é um patrimônio milionário, se falar somente da questão desses apetrechos, dessas redes, dessa canoa. Há uma tentativa do Poder Público Municipal, até mesmo de conseguir uma autorização para construir um rancho. Eu vou conversar aqui com o advogado Tiago, que acompanha isso já há anos, a situação de naufragados, e você estava me explicando de tentar buscar na justiça algo que permita ao menos a construção de um espaço, de um rancho comunitário para preservar a pesca artesanal aqui na comunidade Naufragados, semelhante que já acontece em outra praia lá no Campeche também, né? Sim, porém junto ao Poder Executivo Municipal, estadual, né? Haja vista que a pesca da tainha de arrasto de praia é um bem cultural protegido, tombado inclusive, a necessidade de se garantir que essa atividade continue aqui na Praia de Naufragados. E a única forma de que isso aconteça é que exista uma estrutura para dar apoio à camaradagem da pesca de arrasto de praia da tainha aqui. Então, se a Prefeitura e o Governo do Estado entenderem, né, da conveniência e oportunidade de se fazer um novo rancho aqui coletivo com a estrutura de alojamento, porque aqui é uma área isolada, não tem nem energia elétrica, então as pessoas precisam pernoitar aqui, precisa ter banheiro, precisa ter cozinha, né? Então um rancho de pesca coletivo que dê conta do tamanho dessa operação. Para a gente que vive a safra da tainha na pele, hoje é como se metade do coração da gente fosse embora. Um rancho de pesca ser demolido é como se o cara perdesse um parente. Só quem sente na pele, só quem vive isso aqui, quem vive isso aqui, ó, quem vive isso aqui, sabe, ó, a derrota que está sendo isso aí hoje. Pelo amor de Deus, olha o que eles estão fazendo com a pesca da tainha no Naufragado. Isso é uma vergonha. Poder público fazer uma encrenca dessa daí que eles estão fazendo. Isso aqui, ó, serve para turista que vem para cá, quer tomar uma água, quer usar um banheiro, e agora fica essa patifaria que tá aí, ó. E eu quase nem participo da pesca, mas eu faço a travessia do peixe daqui para Caeira da Barra do Sul. A minha família nasceu aqui, ó, aqui dentro da praia de Naufragados. Minha família vive aqui há para mais de 200 anos. Tá? Isso aqui sempre foi uma tradição
E hoje eles estão acabando com a tradição do naufragado. Olha, aqui nesse mesmo imóvel não é somente o restaurante, é a casa dessa família, dessa comunidade, que agora, às pressas, estão retirando todos os móveis, porque a casa também vai ser derrubada agora. Olha só a situação. Essas pessoas vão ficar literalmente ao relento. Por sorte, hoje, pelo menos, não há previsão de chuva. Mas olha só, todos os pertences que vocês têm, comida, mantimentos, móveis. E agora, querida? Só sabe Deus. Só Deus é quem sabe. Eu não tenho mais força nem para chorar. Tudo bem, eles dizem que é irregular, a gente tentou fazer tudo dentro da lei. Tudo eles dizem não. Tudo eles dizem não. É uma justiça seletiva. Por quê? Por que essa perseguição? Por que essa agonia? Estão matando esses idosos aos poucos. Esses juízes deveriam sair das suas salas, dos seus gabinetes com ar-condicionado e vir aqui sentir, e vir aqui conversar com esses idosos. Na outra visita que eu fiz aqui, o seu Andrino disse para mim, deputado, eu quero viver o restinho da minha vida aqui, sabe? E agora acontece isso. São idosos, são pessoas que estão aqui há mais de 50 anos. Zanotto, é importante dizer que aqui no Naufragados existem 3 moradas que fizeram termo de ajuste de conduta. Por que não fazem esse acordo com essas pessoas? Eles estão no final da vida. Por que essa perseguição implacável? Por que não deixam essas pessoas em paz? Aqui do outro lado tem um resort na Ponta do Papagaio. Sabe? Então, quer dizer, a menos de 500 metros pode ir aqui essas pessoas que ganham seu dinheirinho nesse restaurantezinho simples para botar comida na boca dos netos e da família. Aí tá indo tudo água abaixo. E nós seguimos aqui no SCC, nós também entramos em contato com todas as partes para tentar ouvir, mas tanto a Prefeitura como o Governo do Estado estavam somente dando apoio, uma ação julgada já pela Justiça Federal, que nesse momento não tem ninguém que possa dar essa informação precisa. Dessas distorções da mesma lei, né? Por que de um lado pode um resort, um hotel e por que do outro lado essa comunidade que está ali há séculos não pode manter as suas casas, não pode manter a cultura, a tradição da pesca artesanal da tainha com o mínimo, com um rancho onde eles possam guardar as suas redes e suas canoas. Continuamos aguardando para ver se alguém realmente vai se importar com isso e fazer o que foi feito no Campeche, onde o tradicional rancho do Getúlio também foi destruído, mas agora vão construir um outro rancho para preservar a história da ilha, para preservar a pesca artesanal. E por que não fazer isso também em Naufragados? Aguardamos as autoridades que possam auxiliar essas pessoas. Vamos com mais informações com ele, a chegada do nosso Piara Bosque, sempre com a sua análise, com seu comentário político, aqui no nosso SCC Meio-Dia. Bom dia, Pia. Bom dia, Zanotto, bom dia a todo mundo em casa. Queria fazer o registro, porque eu fui nesse restaurante quando eu era estudante universitário, acampei em Naufragados, estive lá, foi importante, deu um suporte para a gente depois de 2 dias acampado, não queria mais comer miojo, e tinha aquele restaurante, é com muita tristeza que a gente vê o que está sendo feito. E a gente já viu outras vezes em Naufragados, demolições, que depois fica o entulho. Também. Tem um passivo ambiental, que às vezes é pior do que a construção em pé. Mas, voltando para o jogo político, estou aqui para falar de política, e tudo é política, na verdade, bom sempre lembrar disso. A gente tem uma eleição presidencial no horizonte e começam a aparecer, os pré-candidatos começam a aparecer por Santa Catarina, né? Então, eu separei alguns nomes aqui para dizer quando é que eles vêm, quando é que tem confirmada a sua presença em Santa Catarina. Começo pelo Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, do Rio de Janeiro, filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, vem a Santa Catarina dia 9 de maio, está confirmado. Ele chegou a marcar uma data em abril, ia ser feito um grande evento num clube no norte da ilha, num local de eventos no norte da ilha, foi reprogramado, 9 de maio ele vem. E a curiosidade que fica assim, como é que vai estar o palanque, né? Porque o PL está numa discussão interna, um debate interno, Carlos Bolsonaro confrontando com Ana Campanholo, uma questão que eles vão ter que pacificar internamente, talvez a vinda do Flávio Bolsonaro dê um norte aí para a turma. Outro nome que parece que gostou de vir para Santa Catarina, separei Romeu Zema. Romeu Zema esteve no oeste do estado, na Serra, recentemente marcou uma nova data, agora com foco na Grande Florianópolis, entre 17 e 19 de maio. Romeu Zema buscando ser uma alternativa ao eleitor de direita que talvez não queira Flávio Bolsonaro, não se encante com Ronaldo Caiado e esteja buscando um nome de oposição ao presidente Lula do PT. Então, o Zema vem mais uma vez a Santa Catarina, elogiou muito o estado da outra vez e vai buscando o seu espaço. Por enquanto, mantém sua pré-candidatura
à presidência. Tem um terceiro pré-candidato que está em Santa Catarina nesse momento, Renan Santos. Separei a imagem dele também. Renan Santos é do Missão, partido da turma do MBL, Movimento Brasil Livre, tenta batido quase na mesma proporção em Lula e em Bolsonaro. Querem ser o mais antissistema que o mais antissistema. E ele está cumprindo o roteiro, está no sul do estado nesta quarta-feira, rodando por aí. É uma candidatura que não tem horário eleitoral, nem direito à participação nos debates, então ele depende muito de rede social. E, para fechar, e o Lula, né? Sempre volta e meia a gente fala alguma coisa e perguntam, e o Lula? O presidente Lula não tem data para vir a Santa Catarina, mas no evento semana passada de lançamento da Frente de Esquerda, com o Gelson Merizio ao governo do estado, o Décio Lima e a Fran Bopré ao Senado, foi dito que a ideia é trazer Lula 2 vezes durante a campanha eleitoral, uma mais no início, outra mais no fim. Agenda presidencial, nenhuma no horizonte por enquanto, ele está na Europa. E é por aí, Zanotto. Valeu, Piara. E você ainda volta hoje, mas está na hora com mais informações também. Daqui a pouco lá não está na hora. Valeu, Piara. Também no nosso portal SC10 você acessa as informações pra gente. Vamos lá com o nosso SCC Meio-Dia. Vamos lá com a sua companhia, intervalo comercial com a imagem ao vivo de Itapema e voltamos na sequência, mostrando agora o trânsito na BR-101, que é normal o fluxo nesse momento. Estão faltando 7 minutos para 1 da tarde. De volta com informações que estão abertas as matrículas para a educação de jovens e adultos. O EJA em Chapecó é uma oportunidade para quem deseja retornar às salas de aula, aos estudos, concluir o ensino fundamental. E o Bastos vem com a gente agora ao vivo para atualizar essas informações de como está o processo das inscrições. Ô Bastos, não te dado bom dia ainda? Então uma ótima quarta-feira, informação ao vivo é contigo. Bom dia, Zanotto. As matrículas estão abertas a partir de hoje, vão até o próximo dia 30 de abril, aqui na Escola Básica Municipal Paulo Freire, que é a escola que recebe jovens e adultos para participar do EJA, viu? A EJA ela é voltada para jovens e adultos, como eu falei, que não concluíram os estudos na idade regular e desejam retomar aí a formação escolar. O curso abrange do primeiro ao 9º ano do ensino fundamental. Uma das facilidades oferecidas é o formato semipresencial. Os alunos precisam vir até a escola, que fica aqui na rua Clevelândia, bem ao lado da Arena Condá, trazer aqui 2 dias por semana, o que permite conciliar os estudos com o trabalho e outras possibilidades do dia a dia. O atendimento ocorre em 3 períodos. Pela manhã, das 7h45 às 11h45, à tarde, da 1h15, ou seja, daqui a pouco abre aqui os portões até às 5h15, e à noite, das 7 horas até às 10 horas. Importante para os interessados, quem for fazer a matrícula, é necessário ter no mínimo 15 anos de idade e apresentar os seguintes documentos, como carteira de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado com o CEP e o histórico escolar original. No caso dos estudantes menores de 18 anos, também é obrigatória a apresentação do certificado de vacinação atualizado, que pode ser retirado em qualquer unidade básica de saúde. A escola também solicita uma foto 3x4, podendo ser substituída por uma cópia colorida do documento de identidade. Mais informações podem ser obtidas aqui mesmo na escola, que fica na Arena Condá, ou também nos telefones que estão aparecendo aqui na tela. Zanotto. Obrigado, Bastos. Vocês viram esse caso? O ex-prefeito de Ilhota, município vizinho a Gaspar no Vale, foi à justiça para cobrar da prefeitura o pagamento das férias que ele não desfrutou durante o seu mandato. A ação judicial cobra uma indenização superior aos R$100 mil. Vamos ao vivo com o Paulo César para saber quantos anos, que o prefeito de Ilhota ficou sem tirar férias e agora quer receber essa grana toda da prefeitura, PC? A informação ao vivo é contigo. Muito bom dia. Bom dia, Henrique Zanotto. Quarta-feira abençoada para você também, Zanotto. Érico de Oliveira, o Dida do MDB, governou o município de Ilhota por 8 anos. Foram 2 mandatos consecutivos, entre 2017 e 2024. E nos últimos 5 anos da gestão dele, de 2020 a 2025, ele não exerceu o direito de descanso por 30 dias. 5 anos sem férias. Segundo o próprio político, não foi possível sair de férias por acúmulo de trabalho.
Ele encerrou o mandato no final de 2024 e em 2025 assumiu a prefeitura o Joel José Soares, o novo prefeito, que era o vice do prefeito Dida até 2024. O Dida bateu na porta dele e disse: olha, vim aqui cobrar as minhas férias. O até então aliado disse não. O pagamento das férias não desfrutadas não foi efetuado, então Dida decidiu ir à justiça para cobrar R$112 mil da prefeitura. O próprio Dida justifica a decisão. Para recorrer às férias que eu não recebi. Então nada mais justo. Por quê? Porque eu trabalhei 8 anos como prefeito e aí, o pessoal da Ilhota sabe o quanto eu fiz, o quanto eu trabalhei. Então, nada mais justo de eu ter direito a receber as férias que eu não tive tempo de pegar, porque eu, de fato, trabalhei. Fiz muito pela cidade. Tá bom, minha gente? Muito bem. Esse é o Dida, o ex-prefeito de Ilhota. Aí ele terminou o mandato, aí ele deixou para ir cobrar do novo prefeito em 2025. O novo prefeito, que era o vice dele até 2024. O até então aliado disse: não, esse pagamento aqui só se a justiça autorizar, eu não vou fazer o pagamento. O Dida está cobrando na justiça. E eu volto com você, Henrique Zanotto. Valeu, Paulo César, muito obrigado. E do Vale vamos para o norte do estado. Teve um acidente que marcou a noite lá em Canoinhas, um capotamento que tirou a vida de um dos ocupantes de um dos veículos envolvidos. O Luiz vem com mais detalhes para a gente, porque o motorista do carro está em estado grave também, em acidente na região ali de Canoinhas. Vamos saber agora os detalhes da informação. Meu caro Luiz, muito bom dia. O detalhe da informação ao vivo da região norte do estado é contigo. É comigo, meu querido Henrique Zanotto. Acidente em Canoinhas na noite desta terça-feira, por volta das 20 horas. Segundo informações preliminares, um Volkswagen Gol acabou capotando após o motorista perder o controle em uma curva da localidade. No veículo, 2 jovens. Adailton Valegurski acabou perdendo a vida neste acidente e o outro ocupante foi encaminhado à unidade de pronto atendimento de Canoinhas e o estado dele é grave. Acidente grave, então, na cidade de Canoinhas, Henrique. Agora, Luiz, nós estamos numa contagem regressiva também, né? Estão faltando menos de 3 meses para o maior festival de dança do mundo. E aí você pode passar para a gente já como é que estão os preparativos para o Festival de Dança de Joinville, edição 2026, Luiz. A cidade já começa a respirar o festival de dança, meu querido Henrique Zanotto. Os preparativos a 1000, a rede hoteleira já está com quase 9... Ou melhor, vamos fazer o seguinte, nós preparamos um VT especial para contar sobre os preparativos há cerca de 3 meses do festival de dança. Roda aí, produção. A expectativa é grande para o Festival de Dança de Joinville. Julho é a data de início do maior festival de dança de toda a terra. São 2 semanas em que a cidade fica decorada e respira toda a arte exposta pelos bailarinos. A expectativa é a melhor possível. Não é um evento que nós já estamos fazendo na 43ª edição, uma equipe preparada e estamos trabalhando desde o final da edição passada, desde agosto já começamos a preparar esse festival. Jurados, cursos, professores, atrações, tudo já está acertado, contratado. Agora é a reta final, né? Os detalhes finais para que aconteça, mas a nossa expectativa é que quem vier para o Festival de Dança vai ver mais uma grande edição, um grande espetáculo. Há cerca de 3 meses do festival, toda a estrutura do evento está sendo preparada para receber os milhares de bailarinos que vêm por toda a parte do país. E se em Joinville a expectativa já é grande para as apresentações, no Centro Eventos e no Edmundo Drobva, quem está longe também está a todo vapor com os ensaios. A companhia vencedora do ano passado já se prepara há meses do festival. Este ano é um ano muito especial para nós. Estaremos no 43º Festival de Joinville como companhia convidada. Faremos a abertura do festival e apresentaremos o balé Don Quixote, um balé alegre que celebra a vivacidade dos bailarinos, a alegria de dançar. O maior festival de dança do mundo movimenta bailarinos, estrutura e, é claro, a rede hoteleira da cidade, que já se prepara para receber os milhares de artistas. Conforme os anos anteriores, julho é sempre o melhor período hoteleiro aqui na cidade de Joinville, porque nós temos o Festival de Dança, que é o evento com o maior número de dias.
Então, esse ano a nossa expectativa continua sendo das melhores possíveis. Serão 13 dias de festival de dança. Nós já estamos com 90% da ocupação dos hotéis, reservada, né, para os integrantes que vêm dançar aqui em Joinville. Estamos assim apenas dependendo da confirmação da seletiva, que acontece mais ou menos depois do dia 10 de maio, mas temos certeza que serão 13 dias de 100% de ocupação, cidade cheia, movimentada, cidade alegre, Joinville dançando. Participantes preparados, hotéis a postos e ingressos à venda. Sim, nós abrimos no dia 14, né? Já no dia 16 já estava a noite dos campeões sênior, já estava esgotada. A noite de abertura está caminhando para o encerramento, né, das vendas, mas temos muitas noites ainda bonitas, né? As noites competitivas que sempre apresentam cada ano um nível de qualidade mais alto, né? Pela condição, pela quantidade de grupos que tem aumentado ano a ano, e este ano vamos bater o recorde de número de grupos participantes, número de bailarinos participantes. Então, tudo nos leva a que seja um grande espetáculo. Falta pouco para o nosso Festival de Dança de Joinville. E não falta mais nada para o nosso SCC Meio-Dia desta quarta-feira. A gente volta amanhã às 11 horas da manhã. E na sequência, Maria? Tem a Tarde é Nossa. Vem com a gente que o programa tá bom demais. Bora lá.